Capítulo 1241 Jornada no Céu Negro. Zhao Lianyun estava no topo da casa imortal Gu, edifício Windseepen, olhando para fora. Apenas para ver que o céu negro estava coberto de escuridão, um véu escuro encobria os arredores. Mas havia luz. Pequenos pontos de luz esborradas apareceram na visão de Zhao Lianyun, pareciam distantes. O céu negro era enorme, ou melhor, os 9 céus imemoriais eram todos enormes, cada camada dos céus teria o tamanho coletivo das 5 regiões. Mas por causa de Renzo e seus 10 filhos, restavam agora apenas o céu negro e o céu branco. Finalmente passamos pela parede de Qi do vento celestial e entramos no céu negro. Este é o paraíso negro? Parece pacífico. Os Fu imortais ao redor começaram a conversar. Havia mais pessoas neste andar do que Zhao Lianyun e Bu Zhenzi. Entramos no céu negro. Wei Ling Yang transmitiu aos outros 2 imortais Gu de nível 8. Neste momento, as 3 casas imortal Gu mudaram de posição novamente. O Ed Link Camp estava na liderança, voando na frente, enquanto o Canary Pavilion e o Windseepen Build estavam nas laterais, respectivamente, ligeiramente para trás. Os outros imortais Gu de nível 6 e 7 nunca entraram no céu negro antes, eles não conheciam os perigos. Wei Ling Yang, Myriad Dao Dragon e Bi Shen-Tian foram muito claros sobre eles. Os imemoriais 9 céus eram geralmente lugares onde apenas imortais Gu de nível 8 poderiam entrar e explorar em busca de recursos. Havia imortais Fu de nível 7 especiais, como Feng Jiujie e Shu Du, eles poderiam entrar, mas com alto risco. Independentemente de qualquer outra coisa, depois de entrar no céu negro, as 3 casas imortal Fu tornaram-se muito mais lentas. Além disso, as casas imortal Fu não brilhavam mais, eram cinzentas e empoeiradas, como 3 rochas sem vida. As discussões dos Gu imortais ao redor pararam. Todo este andar do edifício Windseepen ficou em silêncio. Estava completamente silencioso. A primeira impressão que o céu negro deu a Zhao Lianyun foi que era realmente enorme. Parece que tivemos muita sorte. Bi Shen-Tian disse. Devemos ter cuidado, a jornada apenas começou. Myriad Dao Dragon manteve sua vigilância. Wei Ling Yang disse de repente, cuidado, há um grupo de feras à frente. As 3 casas imortal Fu foram ainda mais lentas agora, mesmo com uma formação tão forte, os 3 imortais Gu de nível 8 foram cuidadosos e se moveram com vigilância. Sons altos logo entraram nos ouvidos de Zhao Lianyun. O que são essas coisas? Parece um grupo de javalis. Muitos imortais Gu se apoiaram nas janelas, olhando para fora. Logo, os imortais engasgaram em sucessão. Com o poder das casas imortal Fu, os imortais Fu puderam ver além do véu escuro, notando que um grande grupo de javalis estava abaixo deles. Porcos voavam no céu, foi muito engraçado? Não, os Gu imortais tinham sentimentos diferentes. Eles ficaram todos chocados. Estes são ventos astrais voando javalis celestiais, meu Deus, são tantos. É difícil imaginar que cada vento astral voando javali celestial seja uma antiga fera desolada que tem força de batalha Gu imortal de nível 7. É raro ver um nas 5 regiões, mas aqui há centenas. Felizmente, as feras desoladas têm baixa inteligência, elas não têm a inteligência dos humanos. Os Gu imortais sentiram alegria em meio ao choque. Esses javalis celestiais voando pelo vento astral bufavam alto enquanto voavam no céu. Sob o olhar dos imortais, o principal rei javali, que tinha o maior corpo, de repente atacou e bateu os pés na parede de Qi do vento celestial. Imediatamente, o vento astral voando pelos javalis celestiais atrás do rei javali fez o mesmo. Eles eram ágeis como peixes voadores, tinham agilidade incomparável com seus corpos de javali, atacavam a parede de Qi do vento celestial. Logo, o grande grupo de vento astral voando em javalis celestiais desapareceu de vista. Bu Zhenzi ficou ao lado de Zhao Lianyun, suspirando, e a natureza é maravilhosa e incrível. Nós, imortais Gu, temos muita dificuldade em passar pela parede de Qi do vento celestial. Mas para esses javalis celestiais voando pelo vento astral, é incrivelmente fácil. A parede de Qi do vento celestial é como água para peixes no mar. Neste momento, uma voz disse, e na verdade, há muito tempo, os Gu imortais do passado perceberam isso. Eles eliminaram o vento astral que voava em javalis celestiais e usaram os materiais imortais coletados de seus corpos para refinar o caminho do Qi imortal Gu. Este caminho de Qi imortal Gu foi útil para ajudar os imortais Fu a passar pela parede de Qi do vento celestial. Bu Zhenzi e Zhao Lianyun se viraram, apenas para ver um jovem Gu imortal tão bonito quanto uma mulher. Ele ficou diante deles em silêncio, sorrindo. Os olhos de Bu Zhenzi brilharam, ele reconheceu essa pessoa. O jovem Gu imortal cerrou os punhos e cumprimentou, eu sou Yu Yi e Dancing Soul Sect, cumprimento o Sr. Bu Zhenzi e a atual geração de fadas Zelda Spirit Affinity House.
Easy, você pode ter nível de cultivo de nível 6, mas você é extremamente talentoso. Muitas vezes, Imortais Fu de nível 7 se aproximariam de você para refinar Immortal Fu ou pesquisar receitas de Immortal Fu. Você é um dos 6 Imortais Gu de nível superior. Bu Zenzi respondeu com um tom de elogio, mas o mais importante, ele estava explicando isso para Zhao Lianyun. Zhao Lianyun obteve uma abertura fantasma e colocou o amor Gu dentro. Após treinamento intenso, ela finalmente se juntou ao círculo dos Imortais Gu. Ela não estava muito familiarizada com os Gu imortais do continente central. Olá, Easy. Zhao Lianyun acenou com a cabeça para o jovem Gu imortal, antes de perguntar, e já que você disse isso, por que não usamos aqueles Immortal Fu quando passamos pela parede de Qi do vento celestial? Easy riu, e isso porque a era em que o caminho do Qi era forte acabou. No momento, inúmeras receitas de Fu do caminho de Qi foram perdidas e os materiais Fu usados para refiná-las foram extintos. Pense nisso, quantas pessoas podem entrar nos imemoriais 9 céus? Quase todos os imortais Gu só podem explorar este lugar depois de atingir o 8º posto. Portanto, ter tal Gu imortal tem pouco efeito sobre eles, para começar. Zhao Lianyun assentiu, expressando sua compreensão. Neste momento, clamores podiam ser ouvidos dos imortais pelas janelas. Zhao Lianyun se virou e olhou, apenas para ver que uma enorme mancha de nuvens negras passava por pouco do edifício Windseepen. Nuvens negras são muito comuns no céu negro. Os que estamos vendo estão entre os menores do céu negro. As verdadeiras nuvens negras gigantes são como continentes flutuantes no céu. Nas profundezas das nuvens negras, existem feras ou plantas ferozes e aterrorizantes. Easy explicou. Mesmo essas menores nuvens negras levaram vários minutos para as 3 casas Immortal Gu passarem. Easy era realmente conhecedor, ele sabia muitas coisas das quais até mesmo o 7º Gu Immortal Bu Zenzi não tinha certeza e poderia explicá-las claramente. Ele respondeu quase todas as perguntas de Zhao Lianyun. Os dois conversaram mais com o passar do tempo e o ambiente ficou muito descontraído. Na jornada seguinte, as 3 casas Immortal Fu encontraram várias nuvens negras ao longo do caminho. Essas nuvens negras não eram muito evidentes no céu negro, sem um forte movimento investigativo assassino, alguém voaria para elas sem saber. As nuvens negras eram como ilhas solitárias no mar, a superfície das nuvens negras e até mesmo o interior não estavam vazios, havia seres vivos residindo ali. Os 3 imortais Gu de nível 8 foram muito cuidadosos, eles não moveram suas casas Fu imortais para as nuvens negras. Eles preferem fazer um desvio e passar mais tempo evitando as nuvens. Mas às vezes, mesmo quando você evita problemas, os problemas ainda chegam até você. Sibilantes puderam ser ouvidos quando um grande grupo de cobras venenosas escuras voou para fora das nuvens negras, atacando as 3 casas Immortal Fu. Essas cobras venenosas escuras eram todas do nível de besta desolada, enquanto a cobra-rei era uma antiga fera desolada. Como pode ser isso? A esta distância, não deveríamos estar no território do grupo de cobras venenosas escuras. Wei Ling Yang ficou surpreso. Lutar ou recuar? Bi Shen-Tian perguntou. Wei Ling Yang pensou sobre isso e retire-se. Devemos evitar lutar para preservar nossa força de batalha. A jornada pela frente é muito longa. Mas recuar não será fácil, estas são cobras escuras e venenosas. Dentro de outra casa Immortal Gu, Myriad Dao Dragon transmitiu. As cobras venenosas escuras guardavam rancor, uma vez que se prendessem à presa, não desistiriam. As 3 casas Immortal Fu voaram rapidamente, mas mesmo depois de uma distância, o grupo de cobras escuras e venenosas ainda as seguia. Não só isso, mais e mais cobras venenosas escuras emergiam das nuvens negras. Tantas cobras! Essa nuvem negra é como uma toca de cobra. Eu me pergunto como nossos 3 lordes de 8º nível lidarão com isso. Na minha opinião, deveríamos lutar, afinal temos 3 casas Immortal Gu. Isso mesmo, essas cobras venenosas escuras têm marcas de caminhos de veneno Dão, e suas entranhas de cobra são o melhor material imortal para refinar a cura do Immortal Fu. Os imortais Gu dentro das casas Immortal Gu conversaram entre si, expressando seus pontos de vista. Mas os 3 imortais Gu de nível 8 continuaram a escapar, eles não seguiram seus desejos de lutar. Eles continuaram voando assim. Os 3 imortais Gu de nível 8 tentaram evitar enquanto recuavam. Em sua jornada seguinte, eles encontraram outro grupo de cobras venenosas escuras, o tamanho era ainda maior do que antes. Fora isso, eles até encontraram mosquitos ursos. Esses mosquitos eram enormes como ursos, tinham bocas assustadoras. Mas o mais importante é que seu número era enorme, muito maior que o das cobras venenosas escuras. O grupo de mosquitos ursos era muito grande. Em uma ocasião, as 3 casas Immortal Fu foram cercadas por um grupo de mosquitos ursos, eles tiveram que lutar. Cada mosquito urso tinha uma força de batalha de besta desolada.
Dezenas de milhares de mosquitos ursos atacaram ao mesmo tempo. O que isso significa? Foi assustador. Depois daquela batalha, os imortais Gu que queriam lutar calaram-se, perceberam o quão perigoso era o céu negro. Felizmente, eles tinham 3 casas imortais e a proteção dos imortais Gu de nível 8, caso contrário, todos morreriam sob os ataques dos mosquitos ursos. Depois de voar por mais algum tempo, eles começaram a ver a luz das estrelas à frente. Acima de uma nuvem negra, havia fragmentos de grama crescendo com incontáveis grupos de insetos vivendo no topo da pastagem. As 3 casas imortal Gu pararam pela primeira vez, vários imortais Gu foram enviados para colher a grama do fragmento estelar e outros recursos. Vocês todos sentiram isso? Wei Ling Yang transmitiu. Isso mesmo, esta jornada no céu negro é especialmente tranquila, nunca encontrei isso ao explorar o céu negro. Bi Shen Tian suspirou. Myriad Dao Dragon continuou, talvez a coisa mais crucial atualmente para salvar Ma Hong-yun seja a existência de Zhao Lianyun, isso afeta nossa sorte. Essas nuvens nos imemoriais 9 céus normalmente flutuam aleatoriamente, não têm um padrão fixo e nem mesmo a vontade do céu pode interferir em seu movimento. Tudo o que encontramos depende da sorte. Wei Ling Yang acenou com a cabeça, e eu também acho. Capítulo 1242, Palácio Celestial de Supressão da Sorte. Acima do vasto mar de nuvens, uma pessoa estava parada, observando o movimento das nuvens enquanto permanecia em silêncio. Essa pessoa usava uma armadura ouro celeste, a barba estendida até o peito, ele era um homem musculoso com uma aparência velha, era South Desolation imortal. Eu, Yao Huang, presto homenagem ao Lord South Desolation. Uma figura surgiu, era o primeiro ancião supremo da tribo Yao, o 8º posto Gu imortal Yao Huang. South Desolation imortal se virou e disse enquanto sorria, e nós dois estamos no 8º lugar, apenas me trate como um amigo, não há necessidade de ser tão educado. Yao Huang curvou-se com reverência, em termos de nível de cultivo, Lord South Desolation, você está muito além de mim. Em termos de antiguidade, sou descendente de inúmeras gerações abaixo de você, como posso ser tão rude? South Desolation imortal acenou com a cabeça, suspirando, você é bom, mas é uma pena que nossa linhagem Huang Jin esteja diminuindo. Nestas enormes planícies do norte, fora do céu da longevidade, você é o único Fu imortal de nível 8 que pertence a uma tribo Huang Jin. O príncipe Feng Xian era membro da tribo Gong, mas da perspectiva do South Desolation imortal, ele era um estranho em termos de linhagem. Na minha geração, havia 4 ranks 8 nas tribos Huang Jin, um deles era conhecido como Deus Tigre, ele tinha um poder incrível, era altamente considerado pelo povo e era uma semente potencial para ascender ao rank 9. Infelizmente, ele morreu no céu negro. O tempo é impiedoso, a linhagem Huang Jin está diminuindo a cada geração. South Desolation imortal mostrou profunda decepção em seus olhos. Yao Huang não conseguia falar. Yao Huang não estava qualificado para fazer tais críticas à linhagem Huang Jin, apenas South Desolation imortal tinha o direito de comentar sobre isso. E ele estava expressando um fato também. Yao Huang não tinha nada para responder. Era assim, as tribos Huang Jin das planícies do norte eram degradantes, careciam de talentos, em contraste, cultivadores solitários e demoníacos estavam se levantando com um grande número de gênios, como o Senhor Celestial Baizu, Shu Du, e aquele Liu Guanyi como bem. No entanto, o ancestral Jiante San antecipou esta situação. South Desolation imortal disse de repente, fazendo com que Yao Huang sentisse um grande choque. Oh! O ancestral gigante Sol viveu na era da antiguidade medieval, ele poderia prever esta situação futura? Mesmo que nosso ancestral tenha cultivado o caminho da sorte, suas capacidades no caminho da sabedoria não eram nada baixas. Além disso, sorte é incerteza em essência, o ancestral criou o caminho da sorte, ele naturalmente aprendeu o verdadeiro significado da mudança neste mundo. Depois de criar o edifício 88 verdadeiros Yang, ele proclamou que este edifício estava fadado a cair um dia, quando isso acontecesse, uma grande era começaria, era um sinal de mudança dos tempos. South Desolation imortal adicionado. Yao Huang ficou chocado, é mesmo? O que foi uma grande época? Foi uma grande era se um venerável imortal ou venerável demônio pudesse existir. South Desolation imortal suspirou profundamente, o ancestral Jiante San despendeu muito esforço e estabeleceu muitos arranjos para ajudar seus descendentes e preservar a força. Ele queria garantir que eles fariam parte da onda nas tempestades e marés desta grande era. Na pior das hipóteses, ele queria garantir que sua linhagem fosse transmitida intacta. Yao Huang hesitou, não importa quão fraca se torne nossa linhagem Huang Jin, devemos ser capazes de nos defender, pelo menos. As planícies do norte ainda estão sob nosso controle e, mesmo que sejamos inúteis, ainda existe o céu da longevidade. South Desolation imortal balançou a cabeça, o céu da longevidade pode ser forte, mas é apenas a abertura imortal de nosso ancestral.
Enquanto isso, a Corte Celestial tem as aberturas imortais de 3 veneráveis imortais, e todos os membros da Corte Celestial contribuíram com suas próprias grutas céus ao longo da história. Como a fundação do Longevity Heaven pode ser comparada à Corte Celestial? Como agora, o continente central veio nos invadir, eles enviaram 3 imortais Good nível 8 e 3 casas Fu imortais. Nossa linhagem Huang Jin possui tal força? Yao Huang estava com a língua presa. O quê? Continente central invadido. Salf Desolation Imortal não explicou, ele disse, e siga-me. Dizendo isso, ele voou para o céu. Yao Huang rapidamente o seguiu. Os 2 imortais voaram através da parede de Qi do vento celestial, entrando no céu negro. Sob a liderança do Salf Desolation Imortal, Yao Huang dirigiu-se para a direção sudeste. Depois de voar por um tempo, Yao Huang ficou abalado. O céu negro é um lugar tão perigoso. Embora eu explore frequentemente em busca de materiais imortais de nível 8, nunca tive uma jornada tão tranquila e sem quaisquer obstáculos antes. Não me diga que Lord Salf Desolation tem um mapa do céu negro? Mas a verdade é que os mapas não funcionavam nos imemoriais 9 céus. As nuvens que estavam nos 9 céus mudavam constantemente. Alguns estavam em locais específicos, mas eram raros e poucos. O grupo do continente central teve uma viagem relativamente tranquila, mas eles ainda encontraram problemas como o grupo de javalis celestiais voando pelo vento astral, o grupo de cobras venenosas escuras e outros problemas. Salf Desolation Imortal e Yao Huang não encontraram absolutamente nenhum problema, eles estavam sãos e salvos, como se estivessem passeando em seu próprio jardim. Tudo bem, este é o lugar. Salf Desolation Imortal parou de voar. Yao Huang também diminuiu a velocidade, parando ao lado dele. Ele se sentiu um pouco estranho. Este lugar estava vazio, sem vestígios de vento. Por que Salf Desolation Imortal estava parando aqui? No momento seguinte, Salf Desolation Imortal respondeu-lhe com uma ação. Seu corpo brilhava com uma luz dourada, como um fragmento do sol, e Yao Huang teve que fechar os olhos em resposta. O coração de Yao Huang deu um pulo. O céu negro era escuro e misterioso. Esta ação de criar uma luz forte atrairia o ataque de inúmeras feras ferozes. Mesmo que ele tenha ficado alerta, nenhum grupo de feras atacou. Este é realmente o paraíso negro? Yao Huang se perguntou. Um momento depois, o movimento assassino imortal de Salf Desolation Imortal foi concluído. Um grande palácio dourado escuro apareceu do nada, revelando sua aparência majestosa. Yao Huang nunca esperou que uma casa imortal Gu estivesse escondida aqui. Mas ele rapidamente percebeu o que era esse palácio. Ficou extremamente agitado ao gritar: este é o Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Altar da Sorte da Calamidade, Edifício 88 Tru Yang, Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Essas foram as 3 casas Fu imortais que o venerável gigante Sol Imortal possuiu durante sua vida. O Edifício 88 Verdadeiro Yang foi colocado na terra abençoada da Corte Imperial pelo venerável gigante Sol Imortal. O Altar da Sorte da Calamidade foi mantido no céu da longevidade, enquanto este Palácio Celestial da Supressão da Sorte foi colocado no céu negro, escondido por incontáveis anos. O ancestral gigante Sol colocou o Palácio Celestial da Supressão da Sorte aqui, claramente há intenções profundas. Mas o que ele estava planejando? Yao Huang continuou a adivinhar quando Salf Desolation Imortal se virou para olhar para ele e siga-me. Yao Huang seguiu Salf Desolation Imortal, entrando no Lac Suppression e Avenue Palace. Vocês 2 chegaram. Dentro do corredor, havia uma pessoa. Ele sentou-se em uma almofada. Ele não foi formado por vontade. Ele abriu os olhos enquanto um relâmpago brilhava em seus olhos. Um brilho dourado brilhava intensamente. Yao Huang viu isso e estremeceu. Ondas enormes se agitaram em seu coração e ancestral sol gigante. Uivo! O grupo de lobos gritou, perseguindo as 3 casas imortal Gu. Esses lobos tinham corpos longos e esbeltos, tinham olhos pretos, garras e presas, e emitiam reflexos frios de luz. O mais surpreendente é que eles não tinham pelos no corpo, tinham armaduras de couro preto e brilhante que eram muito resistentes. Este era um grupo noturno de lobos celestiais. O tamanho era enorme, havia mais de 10.000 lobos celestiais noturnos. Todas as noites, o lobo celestial era uma fera desolada, os reis lobos eram antigas feras desoladas, havia até um imperador lobo, tinha força de batalha de nível 8. Não podemos escapar, estamos cercados. Pensar que o Imperador Lobo tem um imortal Gu de nível 8 selvagem que pode esconder vestígios. Um grupo de lobos desta escala não é visto com frequência no céu negro, na verdade encontramos um. Os 3 imortais Gu de nível 8 conversaram rapidamente. Wei Ling Yang gritou, ataque para o noroeste. Ed Link Camp abriu um caminho na frente, sua aura aumentou enquanto a essência imortal era gasta rapidamente, formando um enorme chifre de ataque.
Onde quer que o chifre gigante fosse, ele perfurava a formação do lobo, criando um enorme buraco enquanto várias centenas de bestas desoladas, lobos celestiais da noite, morriam. A casa imortal Gu atacou o grupo de lobos, enquanto o Canary Pavilion e o Wind Seeping Build o seguiam de perto. A enorme batalha foi perigosa e aterrorizante. O Imperador Lobo atacou durante a batalha, suas enormes garras em forma de colina fizeram as casas imortal Gu voar. Felizmente, cada uma das casas Imortal Fu tinha um Gu imortal de nível 8 dentro. As 3 casas Imortal Fu poderiam mostrar seu poder e matar incontáveis lobos. A tática de cerco do grupo de lobos estava em um nível incrivelmente profundo. Embora as 3 casas Imortal Gu avançassem, elas não conseguiram escapar. Eventualmente, o lobo imperador uivou e recuou com os outros lobos, causando o fim do banho de sangue. O grupo de lobos sofreu perdas enormes demais. O imperador lobo não queria enfraquecê-lo ainda mais, por isso foi embora. As 3 casas Imortal Fu foram extremamente danificadas, um grande número de vermes Fu foram destruídos, incluindo 3 Imortal Fu. Os 3 imortais Gu de nível 8 também suaram muito, eles estavam em condições difíceis. Seu gasto de essência imortal foi imenso. Porque quanto mais nos aproximamos das planícies do norte, mais difícil se torna. Já encontramos grupos de lobos celestiais de 5 noites, também encontramos crocodilos dragões, raposas espirituais fantasmas, parece que incontáveis grupos de feras estão tentando nos matar. Esqueça esses grupos de feras, o mais importante é que não podemos mais encontrar nenhuma nuvem negra e branca. Naquela época, este edifício varredor de vento quase não conseguiu voltar. Vamos descansar primeiro e consertar as casas Imortal Gu. Wei Ling Yang disse. As 3 casas Imortal Gu tinham acabado de parar, quando inúmeras luzes iluminaram uma enorme área circundante. Assemelhava-se ao desabrochar de inúmeras flores, as faíscas eram vermelhas claras e pareciam inúmeras pétalas de flores sobrepostas, mas dentro das chamas havia manchas escuras. Ah, não, este é um fenômeno especial do céu negro, lanternas negras, o fogo cego nutre dentro delas, não olhe para elas. Bi Shen-Tian gritou enquanto fechava os olhos. Mas já era tarde demais, muitos imortais Gu apenas deram uma olhada antes de perderem a visão. Dentro das 3 casas Imortal Fu, gritos e berros podiam ser ouvidos, era caótico. Zhao Lian teve muita sorte, ela estava de frente para o interior da casa Gu enquanto falava com Yu Yizi. Yu Yizi olhou para o fogo cego das lanternas negras, sentindo sua visão enfraquecer rapidamente à medida que ficava embaçada, ele rapidamente fechou os olhos. Ele tinha muito conhecimento, mas muitos imortais Gu não. Alguns estavam encostados nas janelas enquanto olhavam ao redor, viram pelo menos 10.000 incêndios cegos, sua visão ficou completamente escura, perdendo a capacidade de ver qualquer coisa. As 3 casas Imortal Gu escaparam rapidamente. As lanternas negras não causaram nenhum dano físico, ao contrário do vento ou da chuva. As casas Imortal Gu atacaram através delas enquanto rapidamente deixavam as lanternas negras para trás. Dos 3 imortais Gu de nível 8 contados, pelo menos 3 pessoas perderam a visão permanentemente, sem nenhuma maneira de se recuperar. 7 tinham a visão severamente enfraquecida, isso afetou muito sua força de batalha, mas poderia ser recuperada por um preço alto. Alguns Imortal Fu curativos eram necessários para serem enviados através do Tesouro Amarelo Paraíso. Acabamos de sair do grupo de lobos e queríamos descansar, quando encontramos lanternas negras, ainda no centro delas. Isso é muito azar. Espere, o que é isso? Um enxame de formigas se aproximava. Cada formiga era um verme Gu. Formiga inferior Gu. As formigas do Nether abrem um caminho, deve haver um exército de bestas almas de centenas de milhares ou até milhões. Corra, corra rapidamente. As 3 casas Imortal Gu tinham acabado de parar quando foram forçadas a fugir novamente. Capítulo 1243, um favor. Palácio Celestial da Supressão da Sorte. O gigante Sol Imortal Venerável realmente apareceu na frente de Yao Huang. Yao Huang ficou impressionado com o choque, ele não conseguia acreditar. Desolação do Sul, presta homenagem ao Venerável Imortal. Neste momento, Salf Desolation Imortal cumprimentou respeitosamente. Este descendente não filial cumprimenta o ancestral. Yao Huang estava tremendo de excitação, ele rapidamente se ajoelhou no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Gigante Sol Imortal Venerável sorriu levemente, levante-se, meu corpo principal já morreu, sou apenas um cadáver sentado diante de você agora. Yao Huang ergueu a cabeça em estado de choque. Após a inspeção, ele finalmente viu que o gigante Sol Imortal Venerável na frente dele não estava vivo, ele era um zumbi imortal. Desde que o venerável demônio do Lótus Vermelho danificou o destino Gu, todas as almas neste mundo poderiam permanecer no reino dos vivos. Desde então, zumbis apareceram. Gradualmente, quando os imortais Gu percebessem que não tinham vida útil suficiente, eles se tornariam zumbis imortais. Era sua melhor alternativa.
Mesmo que a corte celestial fosse contra e tentasse impedi-lo, eles não conseguiram resistir aos desejos dos humanos. Mais e mais zumbis imortais apareceram nas 5 regiões. Imortais Gu comuns. Poderiam se tornar zumbis imortais. Não havia razão para que Giantissa imortal venerável não pudesse fazer o mesmo, certo? Pensando nisso, as dúvidas de Yao Huang desapareceram. O zumbi mortal gigante do sol continuou a explicar: no momento, além do meu corpo, só tenho alguns restos dentro deste corpo. Mas Yao Huang ainda estava muito animado. Inegavelmente, você é a fonte de nossa linhagem Huang Jin, nosso ancestral comum. Contanto que você se mostre, todas as tribos Huang Jin acabariam com seus conflitos e se uniriam como uma só. A totalidade das planícies do norte pertenceria novamente a nós, tribos Huang Jin. Mas o zumbi mortal do sol gigante balançou a cabeça e meu corpo principal morreu há muito tempo, só deixei um cadáver para trás. Não consegui ultrapassar o 9º posto e alcançar a vida eterna. Qual o sentido de me mostrar? Serei apenas motivo de chacota. Além disso, meu corpo só tem mais um ataque. Se eu me mover um pouco, ele irá fracassar. Apenas um ataque? Yao Huang ficou chocado. A admiração e excitação em seus olhos não desapareceram, e mesmo que o ancestral só possa atacar uma vez, isso definitivamente abalará o céu e a terra e fará o sol e a lua empalidecerem em comparação. O zumbi mortal gigante do sol riu, e esse é naturalmente o caso. Mas não conte com isso. Eu coloquei o Palácio Celestial da Supressão da Sorte aqui para defender as planícies do norte. Mas deixei este corpo para trás por outro motivo. Preciso retribuir um favor. Um favor. Yao Huang ficou chocado. O gigante sol imortal venerável tornou-se um zumbi mortal e permaneceu no Palácio Celestial da Supressão da Sorte por 300.000 anos apenas para retribuir um favor. Quem foi? Quem poderia fazer um grande venerável imortal dever um favor? E esse favor foi tão grande que o venerável gigante sol imortal teve que fazer isso? Yao Huang ficou muito confuso, mas o zumbi mortal do sol gigante não explicou. Ele disse: neste momento, o continente central invadiu, mas não posso combatê-los. Não contem comigo, tudo depende de vocês dois. Yao Huang levantou-se lentamente com uma expressão solene. Os Gu imortais do continente central podem ter uma formação forte, mas temos o Palácio Celestial da Supressão da Sorte, eu e Lord Salf Desolation. Não se preocupe, ancestral, defenderei essas pessoas a todo custo, mesmo que tenha que desistir da minha vida, farei isso sem hesitação. O zumbi mortal gigante do sol olhou para Yao Huang antes de fechar os olhos, retornando ao estado inativo. Nesse momento ele parecia ter virado uma estátua, não falava mais. Yao Huang não sabia por quê, mas Salf Desolation imortal deu um tapinha em seu ombro: venha comigo. Os dois imortais deixaram o salão principal, indo para o salão atrás dele. Yao Huang ainda estava animado. Por favor, me dê ordens, Lord Salf Desolation, farei o que for preciso. Salf Desolation imortal balançou a cabeça. Lak Suppression Eaveli Palace é uma casa imortal Gu de nível 8. Foi criada pelo ancestral Giante San pessoalmente usando a verdadeira herança da sorte do céu e da terra. O ancestral Giante San teve grande visão. Ele colocou o Palácio Celestial da Supressão da Sorte aqui por 300.000 anos, suprimindo esta área até agora. Você sabe o que é a sorte do céu e da terra? Yao Huang estava atordoado, murmurando: e sorte do céu e da terra. Salf Desolation imortal não esperou resposta, sorriu: uma pessoa tem sorte, uma fera tem sorte, uma folha de grama também tem sorte. Qualquer forma de vida tem sorte. Fora isso, pedras, rios, todos têm sorte. E para todo este céu e terra, há também sorte no céu e sorte na terra. A verdadeira herança da sorte do céu e da terra decifra as profundezas do céu e da terra, pesquisando-as, usando-as e mudando-as. Esqueça o fato de que existem 3 imortais Gu de nível 8 que trouxeram 3 casas imortal Fu com eles, mesmo que dobrassem em número, uma vez que vieram para cá, eles estavam perdidos. Eu não te chamei aqui para você arriscar sua vida. Você é o único descendente da linhagem Huang Jin de nível 8 fora do céu da longevidade. Yao Huang ficou chocado. Salf Desolation imortal continuou: tenho pouca expectativa de vida, depois de sobreviver por tanto tempo, a expectativa de vida Gu parou de trabalhar em mim. A seguir, quero que você veja como eu manipulo esta casa imortal Gu e elimino esses imortais Gu do continente central. Depois que eu morrer, você herdará minha posição como Desolação Sul. Yao Huang olhou com os olhos arregalados, gritando: Lord Salf Desolation. O edifício Índice Epping estava silencioso por dentro. As lanternas negras eram como vento, chuva e relâmpagos, eram um tipo único de fenômeno no céu negro. Eles não estavam desprotegidos, mas as lanternas negras apareceram de repente. E o mais importante, quando eles apareceram, Canary Pavilion, o Índice Epping Building e Ed Link Camp estavam bem no centro de inúmeras lanternas negras. Normalmente falando, quando os imortais Gu de nível 8 explorassem o céu negro, se vissem alguma lanterna negra, eles os evitariam de longe.
Desta vez, os imortais Gu do continente central tinham acabado de escapar do grupo noturno de lobos celestiais. Eles relaxaram e não esperavam que as lanternas negras aparecessem. Portanto, muitos imortais Gu ficaram gravemente feridos como resultado. No topo do edifício o índice Epping. Pai. Seus olhos? Rank 6 foi imortal Xizen Yi tinha lágrimas nos olhos enquanto soluçava. Seu pai era um famoso especialista Fu imortal de nível 7, pensar que ele foi um dos 3 que ficaram cegos. Quando as lanternas negras apareceram, ele estava usando um movimento investigativo assassino para observar o grupo de lobos. Seu movimento investigativo assassino foi muito útil, mas resultou na perda da visão. Foi confirmado que a partir de agora Xie não seria mais capaz de ver, seria um cego que nunca mais poderia usar os olhos. Mas Xie estava calmo, esticou o braço, deu um tapinha na cabeça de Xizen Yi e disse, e daí se eu perder a visão? Tenho muitos métodos e inúmeros movimentos assassinos investigativos, mesmo que perca a visão, ainda posso cultivar e lutar. Qual é o problema? Mas, Xizen Yi abaixou a cabeça e cerrou os dentes, quase a ponto de chorar. Meu filho, não chore facilmente. O cultivo do Gu imortal está cheio de perigos. Enquanto ainda estivermos vivos, devemos continuar avançando. Não chore como um fraco. Você não gosta de ouvir histórias? Pense nesses protagonistas, como eles viveram. Xie disse suavemente. Xizen Yi acenou com a cabeça, pai, eu entendo. Até mesmo o 7º especialista Gu imortal, Xie, perdeu a visão com isso. Zhao Lian olhou para isso enquanto seu coração tremia. Ela sentiu que esta casa imortal Gu, edifício varredor de vento, não era tão segura, afinal. Mas ela logo pensou em Ma Hongryun. Hongryun, espere por mim. Não importa o quão perigoso e difícil isso seja, eu vou te encontrar e te resgatar. Zhao Lian se animou enquanto a determinação brilhava em seus olhos. Yui, como você está? Zhao Lian perguntou ao jovem Gu imortal ao lado dela. Este caminho de refinamento, Gu imortal, estava sentado no chão com os olhos fechados depois de ver as lanternas pretas do lado de fora da janela. Ele estava usando um movimento assassino imortal para se curar. Ao ouvir a pergunta de Zhao Lian, Yui não parou seu movimento assassino imortal. Ele falou sem abrir os olhos. Felizmente, percebi logo e fechei os olhos. Se eu fosse um pouco mais lento, não seria capaz de me curar. Yui não falou mais. Ele parou de falar. O suor frio ainda permanecia em sua testa, enquanto ele sentia um medo persistente. Gradualmente, os imortais Gu ficaram em silêncio. Dentro das 3 casas imortal Fu, eles foram envolvidos por um clima solene. Do lado de fora da casa imortal Gu, ouviam-se uivos de almas, eram perturbadores para os ouvidos, mesmo que a casa imortal Gu estivesse amortecendo o efeito. Gu Zenzi olhou para fora preocupado, não, estamos cercados por um exército de bestas almas. Zhao Lian ouviu isso e olhou para fora, apenas para ver inúmeras formigas inferiores cercando as 3 casas imortal Gu, como ondas de correntes de rios negros. Capítulo 1244, Tempestade de nuvens estelares. Do lado de fora, havia inúmeras formigas inferiores Gu, com figuras de bestas almas entre elas. Elas eram realmente um exército enorme. O mais chocante foi que suas auras estavam unidas como um grupo de montanhas. Elas seriam incrivelmente poderosas quando se movessem, como um tsunami que desabou com força infinita. Não apenas o tamanho do exército de bestas almas, mas também o fato de que havia muitas bestas almas antigas e imemoriais entre eles. Os imortais Gu também podiam sentir as auras de muitos imortal Fu selvagens. 5 bestas almas imemoriais. Acabamos de deixar as lanternas negras e agora um exército de bestas almas está aqui. Os 3 imortais Gu de nível 8 conversaram secretamente. Eles estavam com um mau pressentimento sobre como a situação estava se desenvolvendo. A sorte deles era muito ruim, era muito suspeito. Wei Ling Yang disse severamente, parece que precisamos considerar os piores cenários em nossa viagem de agora em diante. Caramba! Bi Shen-Tian cerrou os punhos. Desde que o venerável demônio do Lótus Vermelho danificou o destino Gu, a porta da vida e da morte tornou-se muito mais fraca na absorção de almas. Muitas almas fortes são capazes de permanecer neste mundo. Depois que Sectral Soul Demon Venerável ascendeu, o mundo mudou naquela grande era, e bestas almas apareceram. Muitas almas até mesmo se transformaram diretamente em bestas almas. Neste momento, no imemorial Céu Negro, as bestas almas estão desenfreadas em grande número. Quando poderemos erradicá-las e retornar ao mundo à sua forma legítima? Breve. Myriad Tidal Dragon acrescentou, e após a Batalha da Montanha Yitian, a maioria dos zumbis imortais do mundo foram destruídos. Esses eram fugitivos do destino que deveriam morrer. Agora que estão mortos, a dificuldade de refinar o destino imortal Fu diminuiu drasticamente.
Com a vovó Chá consertando agora, mesmo sem sucesso, dão marcas da terra abençoada do infalível, ainda estamos fazendo um enorme progresso. Wei Ling Yang balançou a cabeça. Tome nota, o exército de bestas espirituais está chegando. O assunto em questão é tentar escapar do exército de bestas espirituais. Myriad Dao Dragon suspirou. Na melhor maneira é usar o método defensivo do venerável demônio do céu ladrão, um movimento assassino que combina com a ocultação divina, uma ocultação fantasmagórica. Há rumores de que o Gu imortal que possui esse movimento assassino imortal não seria detectado pelas bestas almas. Mas agora, vamos usar minha fuga do fluxo do dragão. Mas neste caso, preciso trazer a mim mesmo e 3 casas imortal Gu comigo, junto com muitos imortais Fu. Depois de usar esse movimento, não poderei lutar pelos próximos 3 dias. Os 3 imortais discutiram e decidiram usar o método do Myriad Dao Dragon. Dragões rugiram. Incontáveis fantasmas de dragões voadores apareceram no ar, cercando as 3 casas imortal Fu. Os fantasmas do dragão branco eram como um longo rio, um número incontável de dragões feitos de luz, grandiosos e imparáveis, avançando com as 3 casas imortal Gu. O exército de bestas almas uivou, bloqueando-os com múltiplas camadas. Mas a fuga do fluxo do dragão foi incrível. Ao atacar implacavelmente, uma abertura foi criada à força enquanto as 3 casas imortal Gu escapavam do perigoso exército de bestas almas. As bestas almas se moveram rapidamente. O exército não desistiu, seguiu de perto. Myriad Dao Dragon não se atreveu a desativar a fuga do fluxo do dragão, ele teve que cerrar os dentes e continuar a abastecê-lo. Ambos os lados perseguiram por 6 horas, até que o exército de bestas espirituais desistiu, sua atenção foi atraída para um grupo de cobras venenosas escuras. Estou exausto. Preciso descansar 7 dias antes de poder fazer qualquer coisa novamente. Vai depender do resto de vocês agora. Myriad Dao Dragon tinha uma expressão pálida, seu rosto ficou branco, seus olhos originalmente vigorosos estavam cheios de vestígios de sangue, como se ele estivesse completamente exausto além de seus limites. Depois de parar o movimento assassino de fuga do fluxo do dragão, Myriad Dao Dragon caiu para trás enquanto afundava em sono profundo. Seus olhos estavam fechados enquanto ele roncava. Seu ronco era especial, parecia o rugido de dragões. Enquanto ele dormia, uma névoa espessa apareceu ao redor de seu corpo. A névoa espessa começou a formar um casulo. 2 horas depois, o casulo engrossou e se transformou em um ovo de dragão branco e pálido. Estamos livres dessas bestas almas. Foi realmente perigoso. O movimento assassino anterior parecia ser de um dos 3 grandes especialistas de nível 8. O método de Lord Myriad Dao Dragon foi verdadeiramente grandioso e majestoso. Fiquei completamente pasmo. Dentro das 3 casas imortal Gu, os imortais Gu estavam torcendo e elogiando. Mas Bi Shenqi e Wei Ling Yang tinham expressões sombrias. Myriad Dao Dragon caiu em sono profundo. Eles perderam um de seus 3 ranks 8, mas a jornada ainda estava na metade. As 3 casas imortal Gu desaceleraram enquanto os imortais Gu dentro tentavam consertar as casas imortal Gu. Nas 2 horas seguintes, os imortais Gu do continente central encontraram vários grupos de raposas espirituais fantasmas e grupos de mosquitos ursos. Eles recuaram ou lutaram, usando o poder das casas imortal Fu para avançar. O coração de Bi Shenqi estremeceu de repente, seus lábios se curvaram em um sorriso quando ele disse, e Sr. Wei Ling Yang, encontrei um enorme campo do céu anexado a fungos a 3.000 li daqui. É assim mesmo? Wei Ling Yang soltou um suspiro, e então vamos descansar lá. As 3 casas imortal Fu se viraram e voaram para longe. Em um momento, todas as 3 casas imortal Fu pousaram na superfície dos fungos anexados ao céu. Onde é isso? Estamos seguros? Zhao Lian olhou para fora em estado de choque. Especialmente quando ela viu seus companheiros Fu imortal deixando a casa imortal Gu para se mover livremente nos fungos anexados ao céu. Yu Yiese sorriu ao explicar, os imemoriais 9 céus têm seus próprios pontos especiais. Assim como o fenômeno da lanterna negra, é exclusivo do céu negro. Mas nos 9 céus, existem alguns aspectos comuns, como o vento astral voando pelo javali celestial, ou estes fungos anexados ao céu. Este fungo só cresce nos imemoriais 9 céus. Os fungos anexados ao céu são um material imortal de nível 6, o mais importante é que ele tem que crescer por conta própria, sem quaisquer marcas estrangeiras dão, outras formas de vida e até mesmo rochas não podem existir aqui. Assim, uma vez que vemos um campo de fungos anexados ao céu, sabemos que é um lugar seguro para descansar. Tudo bem, eu tenho que sair agora e coletar alguns fungos do céu, esta é uma oportunidade rara. Yu Yiese saiu rapidamente do Wind Seeping Building. Zhao Lianyu não tinha interesse nos fungos ligados ao céu, ela tinha acabado de se tornar uma Fu imortal, fazia muito pouco tempo, ela não sabia a importância dos recursos de cultivo, ela só estava pensando em como salvar seu amante Ma Hongryun. Um momento depois, não havia mais nenhum Gu imortals no Wind Seeping Building.
Você não vai coletar alguns fungos ligados ao céu? Zhao Lianyun olhou para Bu Zhenzi, perguntando isso. Bu Zhenzi sorriu. Aceita me ordenou que te protegesse, não vou te deixar nem por um segundo. Zhao Lianyun foi compreensivo com isso, e então eu descerei também. Bu Zhenzi balançou a cabeça. Obrigado pela ideia, mas mesmo que estejamos no céu com fungos presos, não vou colhê-los. Isso só me distrairia. Se alguma coisa acontecer, será tarde demais para me arrepender. Zhao Lianyun ouviu isso e sentiu calor em seu coração. Ela disse suavemente, obrigada. Bu Zhenzi balançou a cabeça. Não precisa ser tão educado. Você é a fada da geração atual da Spirit Affinity House. Meu dever é protegê-lo. Zhao Lianyun suspirou, apoiando-se na janela enquanto dizia sombriamente, pensar que o céu negro é tão perigoso, mas existe um lugar tão seguro aqui. Mostra que o céu sempre deixa uma saída, com certeza teremos sucesso nessa viagem. Certo? Bu Zhenzi não hesitou e respondeu, claro, claro. Mas de repente ele arrastou suas palavras em um tom estranho. Ao mesmo tempo, Zhao Lianyun viu que havia alguma luz das estrelas brilhando ao longe. Este não era o fogo cego das lanternas negras, claro, a cor era diferente. Esta luz azul das estrelas lembrava inúmeros diamantes incrustados em seda preta, era distante e inesquecível. Zhao Lianyun semicerrou os olhos enquanto suspirava, tão linda. Muito perigoso. De acordo com os registros, esse tamanho, Bu Zhenzi ficou pálido, disse ele em tom trêmulo. Zhao Lianyun ficou alerta, o quê? Ela tinha acabado de perguntar quando o aviso e as ordens do 8º posto Gu Imortal Bi Shen Tian chegaram. Do lado de fora da casa imortal Gu, os imortais Gu estavam voltando correndo em pânico. O olhar de Wei Ling Yang era como de uma águia. Ele olhou para a luz das estrelas que se aproximava com uma expressão sombria. Que enorme tempestade de nuvens estelares! Milhões e milhões de estrelas voavam agora. Algumas estrelas cadentes deixaram longos rastros no céu noturno. Entre as quais havia estrelas enormes, algumas do tamanho de ilhas, enquanto outras eram do tamanho de um pedaço de terra. Entre as estrelas, havia inúmeras partículas de luz estelar, como a teia de uma teia de relâmpagos. A tempestade de nuvens estelares foi um fenômeno único no céu azul imemorial, mas devido a razões históricas, o céu azul imemorial se despedaçou e um grande número de estrelas caiu no céu negro imemorial. Assim, também houve tempestades de nuvens estelares no céu negro. Esta é a primeira vez que vejo uma tempestade de nuvens estelares desta escala. Bi Shen Tian tinha uma expressão feia, e agora parece que este campo de fungos anexado ao céu era uma armadilha para nos atrair para descansar aqui. Capítulo 1245 Assistindo a uma chuva de meteoros com você. O alcance da tempestade estelar era muito grande, era rápido e poderoso. As 3 casas imortal Fu do continente central não conseguiram escapar disso. As estrelas voavam interminavelmente, nuvens relâmpago retumbavam enquanto a luz das estrelas disparava continuamente, era uma visão magnífica, mas só se podia sentir fraco e desamparado, expressando nada além de choque com isso. Vou avançar com o Ed Link Camp, o resto de vocês me segue. No momento crucial, Wei Ling Yang decidiu isso. As 3 casas imortal Fu voaram em direção à tempestade de nuvens estelares. As enormes casas imortal Gu eram como pequenas formigas diante da tempestade de nuvens estelares. O céu e a terra rosnavam alto. A tempestade de nuvens estelares era como uma baleia pré-histórica, engolindo facilmente as 3 casas imortal Gu do continente central. As 3 casas imortal Fu foram incapazes de satisfazer o apetite desta tempestade de nuvens estelares. Estrondo. O edifício Wind Seeping estava tremendo intensamente. Zhao Lianyun não conseguiu ficar de pé de forma estável, ela caiu no chão. Do lado de fora da janela, incontáveis pontos brilhantes de luz das estrelas brilhavam, tornando azul todo o edifício Wind Seeping. Zhao Lianyun sentiu como se estivesse em uma prancha em um mar tempestuoso, ela estava suportando o poder das marés e dos relâmpagos. Sua boca estava seca, ela estava assustada, mesmo com a força de batalha de Gu Imortal, ela não conseguia resolver esse problema. Ela só podia contar com as casas Imortal Gu, com os 3 grandes especialistas do ranking. Zhao Lianyun não sabia que entre os 3 imortais Gu de nível 8, Myriad Dao Dragon estava dormindo agora. Felizmente, o Wind Seeping Build estava sob o controle de Bi Shen Tian, a situação era melhor que o Canary Pavilion. Mas mesmo assim, Bi Shen Tian estava coberto de suor, estava concentrado e não ousava relaxar a mente. Ele mudou o edifício Wind Seeping e viajou na tempestade de nuvens estelares, evitando continuamente as enormes estrelas. Essas estrelas se moviam rapidamente, se o edifício Wind Seeping colidisse com elas, sofreria enormes danos. Mesmo que o Wind Seeping Build fosse uma casa Gu imortal e não se desfizesse com apenas algumas estrelas, nesta situação, uma vez que o Wind Seeping Build perdesse o controle de seu movimento, ele desaceleraria e seria atingido por um número infinito de estrelas. Se isso acontecesse, seria destruído dentro desta tempestade de nuvens estelares, todos morreriam.
Os imortais Gu são poderosos e as casas Fu imortais são úteis, mas contra o poder do céu e da terra, ainda somos minúsculos e insignificantes. Bi Shen Tian cerrou os dentes. Ah, não. Ele não conseguiu reagir a tempo. O índice Epping Building finalmente foi atingido. Uma estrela parecida com uma colina colidiu com o índice Epping Building com a ferocidade de uma tempestade. O tamanho total do índice Epping Building era inferior a 10% da estrela. Mas era uma casa imortal Fu, era resistente. Foi a estrela que quebrou em vez do edifício varredor de vento. Mas o impacto da colisão da estrela fez com que o índice Epping Building voasse para longe através da força bruta. As três casas Imortal Gu estavam trabalhando juntas e voando lado a lado antes, mas agora, as outras duas casas Imortal Gu se esquivaram da estrela enquanto o edifício índice Epping era empurrado para longe do grupo. Bi Shen. Rápido, e a voz de Wei Ling Yang pôde ser ouvida. Mas nesta tempestade de nuvens estelares, fragmentos estavam por toda parte, um número incontável de marcas do caminho estelar estava interrompendo o método de comunicação do caminho da informação de Wei Ling Yang e Bi Shen Tian. Bi Shen Tian só conseguiu ouvir uma mensagem curta e incompleta. Mas ele sabia o que Wei Ling Yang queria dizer. Wei Ling Yang queria que ele tentasse alcançá-los. Na tempestade de nuvens estelares, Wei Ling Yang não poderia ficar para trás ou mesmo ter forças para reforçar Bi Shen Tian. Porque ao seu redor, o pavilhão canário também precisava de cuidados. Bi Shen Tian teve que confiar em si mesmo. Vamos fazê-lo. Bi Shen Tian gritou, seus olhos brilhavam com um brilho infinito, sua aura de nível 8 surgiu como um tornado. O edifício varredor de vento brilhou com uma luz verde jade, que rapidamente se transformou em ventos fortes. Os ventos se moviam e uivavam estridentemente. Esses ventos de cor verde profundo se uniram, formando um forte e resistente pilar de tornado. O edifício imortal Gu House e o índice Epping estabilizou-se, as estrelas circundantes foram todas empurradas para longe pelo pilar de vento. Este é o método mais forte do índice Epping Building. E o Yi foi despertado, seus olhos brilharam com luz enquanto ele dizia com entusiasmo. O índice Epping Building ficava no centro do pilar do vento, era completamente pacífico aqui, como se eles tivessem deixado o terrível tsunami pousado na costa. Os Gu imortais dentro do índice Epping Building explodiram em aplausos. Zhao Lianyun tinha acabado de se levantar do chão quando uma enorme estrela colidiu com o pilar de vento do tornado, antes de invadir e atacar o índice Epping Building. No momento crucial, Bi Shen Tian teve uma resposta oportuna, ele controlou o índice Epping Building e baixou a altitude. Esta enorme estrela passou pelo índice Epping Building. Alguns imortais Gu pela janela puderam ver que no momento próximo à colisão, a estrela tinha inúmeros buracos na superfície, eles podiam ser vistos devido à proximidade. Os imortais Fu, que normalmente eram graciosos e elegantes, gritaram de novo, eram como mortais que estavam passando por desastres naturais. O índice Epping Building moveu-se com dificuldade dentro da tempestade de nuvens estelares. Mesmo que esta casa imortal Gu tenha usado seu método mais forte, contra a tempestade de nuvens estelares, não foi suficiente. Algumas estrelas enormes se aproximaram com força, colidindo diretamente com o pilar de vento do tornado. E entre as estrelas, havia um campo magnético caótico, esses campos repeliam, atraíam e esmagavam o edifício varredor de vento. O índice Epping Building teve que se esquivar dessas estrelas enquanto estava sob o poder desses campos magnéticos, felizmente era o oitavo Gu imortal Bi Shen Tian segurando o forte, qualquer Gu imortal de nível 7 vacilaria com certeza. No entanto, até mesmo Bi Shen Tian estava coberto de suor, sua essência imortal de nível 8 foi rapidamente gasta, seus gastos superaram em muito qualquer batalha que ele já teve. Isso não vai funcionar, esta tempestade de nuvens estelares é muito grande, não sei quando poderei escapar. Bi Shen Tian teve um pensamento ao ordenar que os Gu imortais enviassem sua essência imortal para o índice Epping Building. Os Gu imortais rapidamente contribuíram com seus esforços, incluindo Zhao Lianyun. Ela tinha uma abertura fantasma, mas já havia refinado pedras essenciais imortais antes e acumulado alguma essência imortal. Bum! 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 De vez em quando, estrelas enormes colidiam com o pilar de vento, a maioria era evitada pelo edifício varredor de vento, mas algumas ainda atingiam. Os campos magnéticos estavam por toda parte, como um gigante cruel brincando com o índice Epping Building. Dentro da casa imortal Gu, os imortais Gu não falavam, eles estavam infundindo sua essência imortal no edifício varredor de vento de todo o coração. A atmosfera estava tensa. Cada vez que uma estrela gigante caía, os corpos de muitos imortais Gu tremiam. O coração de Zhao Lianyun estava apreensivo. Ela nunca havia enfrentado tal perigo, não ficaria surpresa se morresse no momento seguinte. Hongyun, ela pensou no nome de Ma Hongyun, cada vez que ela murmurava mentalmente, seu coração voltava um pouco à paz. Depois de inúmeras vezes, o estado mental de Zhao Lianyun tornou-se completamente pacífico. Hongyun, você uma vez arriscou sua vida por mim,
sabia? Estou fazendo o mesmo agora. Mesmo se eu morrer aqui, não me arrependo. Eu estou vindo para te salvar. Quando eu te encontrar, direi que a luz das estrelas aqui é muito feroz e perigosa além da sua imaginação, não é nada romântica. Atordoado, Ao Lian relembrou o passado. Naquela época, o pai de Zhao Lian havia morrido no campo de batalha, ela estava sozinha, forçada a se casar com outra pessoa, ela tinha que confiar em Ma Hongyan. Em um pequeno monte. Já era noite, Ma Hongyan estava deitado no pasto com ela. Lady Xiaoyun, olhe rapidamente, é uma chuva de meteoros. Ma Hongyan apontou para o céu enquanto gritava. Chato, você me trouxe aqui para ver isso? Zhao Lian revirou os olhos, o que há de tão bom nisso? Ma Hongyan coçou a cabeça, também não acho legal, mas disseram que para fazer uma garota feliz preciso assistir a uma chuva de meteoros com ela. Neste momento, nas planícies do norte, muitas vezes podemos ver chuvas de meteoros à noite. Zhao Lian suspirou mentalmente, pensando, já estou tão velho, temo que apenas as meninas gostariam disso. Espere um minuto, meu corpo ainda é jovem, ainda sou uma menina. Neste momento, Ma Hongyan perguntou, Lady Xiaoyun, depois de olhar para esta chuva de meteoros, seu humor melhorou? Zhao Lian suspirou mentalmente mais uma vez, ela disse em tom persuasivo, estou muito melhor agora, estou tão feliz, olha, essa chuva de meteoros é tão linda, hein? O corpo de Ma Hongyan tremeu, ele rapidamente acenou com a mão, Senhora Xiaoyun, não diga isso, estou ficando arrepiado. Zhao Lian levantou-se em um instante, pisando em Ma Hongyan e aprendendo como atrair as mulheres de todas as coisas, e você quer flertar comigo, você está realmente flertando comigo. Ma Hongyan estava gritando de dor por ter sido chutado, gritando, e Lady Xiaoyun, pare com isso. O que é flertar? Eu não fiz tal coisa. Se eu fiz algo errado, vou mudar, ok? Pare de chutar, pare de me chutar. Zhao Lian o ignorou enquanto Ma Hongyan rolava após ser chutado. Eventualmente, Ao Lian começou a suar, ela colocou os braços na cintura enquanto olhava para o apressado Ma Hongyan, rindo presunçosamente. Ma Hongyan ouviu sua risada e pensou, Lady Xiaoyun finalmente está rindo, como esperado, a chuva de meteoros melhorou seu humor suspiro, mas é tão doloroso para mim. Suas memórias passaram diante dos olhos de Zhao Lian. Inconscientemente, Ao Lian começou a sorrir. Hongyan, depois de salvar você, vou chutá-lo inúmeras vezes para comemorar. Zhao Lian pensou. Neste exato momento, o amor Gu dentro de sua abertura fantasma emitia uma aura profunda por conta própria. A aura era incolor e sem forma, espalhava-se rapidamente. Os imortais Gu comuns não conseguiam sentir isso, mas o corpo de Bi Shen-Tian tremeu, seus olhos brilharam com brilho, ele inconscientemente pensou, é este o poder do amor, Gu? Capítulo 1246, Túnel sem espaço. Cada momento da tempestade de nuvens estelares foi difícil de suportar. Depois de muito tempo, um certo fui mortal no índice Epping Building percebeu algo, dizendo, pessoal, já há algum tempo, não houve estrelas caindo sobre nós? Quando ele disse isso, o pilar do tornado em torno do edifício índice Epping desapareceu instantaneamente. Os imortais viram que na noite calma e escura, ao longe, a tempestade de nuvens estelares se afastava com força imponente. O índice Epping Building ficou em silêncio por um momento antes de explodir em aplausos. Conseguimos! Tão perto, mesmo com uma casa imortal Gu nos defendendo, estar no paraíso negro imemorial ainda representa o perigo de morrer. Graças ao Lord Bi Shen-Tian, caso contrário, teríamos morrido nesta tempestade de nuvens estelares. Os Gu imortais conversaram com grande alegria. Bi Shen-Tian tinha um olhar nebuloso e pensou, conseguimos escapar da tempestade de nuvens estelares, tudo graças ao amor de Zhao Lian, imortal Gu. No momento crucial, o amor Gu emitiu uma aura que conduziu Bi Shen-Tian na direção correta. Bi Shen-Tian controlava o índice Epping Building, ele seguiu essa direção e rapidamente escapou da tempestade de nuvens estelares. E dentro da tempestade de nuvens estelares, marcas Dão do caminho estelar preenchiam a área, com marcas Dão conflitantes, os métodos de Bi Shen-Tian eram muito ineficazes. A expressão de Bi Shen-Tian ainda estava sombria. Já escapamos do perigo, mas Wei Ling Yang não tem amor Gu, me pergunto se eles ainda estão lutando dentro da tempestade de nuvens estelares. Depois de perder contato com as outras duas casas imortal Gu, Bi Shen-Tian não continuou sua jornada, ele se moveu pela área em busca delas. Felizmente, meio-dia depois, ele contatou Wei Ling Yang com sucesso. Wei Ling Yang liderou o pavilhão canário e avançou através da tempestade de nuvens estelares com dificuldade. Eles haviam deixado a tempestade de nuvens estelares depois de Bi Shen-Tian, mas infelizmente foram emboscados por um grupo de bestas chefes do céu. Depois de ser informado disso, Bi Shen-Tian manipulou o índice Epping Building, trazendo os Gu imortais com ele para resgatá-los.
Depois de chegar ao local da emboscada, os Gu Imortais viram Canary Pavilion e Ed Link Camp, eles engasgaram alto. Essas duas casas Imortal Fu foram cercadas por bestas chefes do céu. As principais bestas do céu viviam basicamente em todos os 9 céus imemoriais. Cada besta chefe do céu era pelo menos um rei besta mutante, eles estavam no mesmo nível dos imperadores bestas comuns. E os reis de cada grupo de bestas chefes do céu estavam no nível das bestas desoladas. Os imperadores bestas entre eles eram pelo menos antigas feras desoladas. Dentro deste grupo de bestas chefes do céu, havia 100 chefes do céu antigos, e mais de 1000 chefes de bestas do céu desolados. Os chefes de bestas do céu restantes eram esmagadores em número, eles eram incontáveis. Ed Link Camp e Canary Pavilion estavam no centro, cercados por incontáveis chefes do céu. Apesar de terem se defendido, foram fortemente danificados e correram grande perigo. Bi Shentia não podia perder mais tempo, ele avançou com o Wind Seeping Build. Neste momento, ambos os lados puderam se comunicar novamente. Wei Ling Yang imediatamente moveu o Ed Link Camp em direção ao Canary Pavilion e Wei Ling Yang, cooperando com eles para romper o cerco. O grupo de bestas chefes do céu rugiu alto, as ondas sonoras eram como um tsunami, foi chocante. Ambos os lados se envolveram em um combate feroz, incontáveis movimentos assassinos e mortais foram lançados como fogos de artifício, exibidos entre o grupo de bestas chefes do céu. O grupo de bestas chefes do céu morreu em lotes após lotes, mas foram rapidamente substituídos por ainda mais feras. O grupo de bestas chefes do céu era muito grande, não se importava com tais perdas. E aqueles desolados chefes do céu besta e antigos chefes do céu poderiam durar muito mais tempo em batalha. Durante esse tempo, o Ed Link Camp de repente explodiu com força, silhuetas de chifres afiados foram formadas, disparando em todas as direções. Este foi um ataque incrivelmente forte no qual até mesmo os desolados chefes do céu das bestas seriam incapazes de resistir. Mesmo os antigos chefes do céu não ousaram enfrentar os ataques de frente. O Wind Seeping Building criou novamente um pilar de vento de jade, enquanto o Canary Pavilion emitia os gritos de 1000 pássaros. As 3 casas Imortal Fu trabalharam juntas, abrindo um caminho dentro do grupo de bestas chefes do céu e se encontrando no ponto convergente. Em seguida, as 3 casas Imortal Gu se viraram e fugiram. Em poucos minutos, eles estavam livres da perseguição do grupo de bestas chefes do céu. A situação é horrível. Bi Shentia e Wei Ling Yang comunicaram em um tom sombrio e as 3 casas Imortal Gu estão fortemente danificadas, metade do pavilhão canário está completamente instável agora. Precisamos descansar e nos recuperar, Myriad Dao Dragon está inconsciente e minha essência imortal já foi esgotada em mais da metade. A essência imortal afetou em grande medida a força de batalha do Gu Imortal. Bi Shentia usou mais da metade de sua essência imortal, assim como Wei Ling Yang. Embora as casas Imortal Fu fossem poderosas, elas consumiam muita essência imortal. Foi por isso que Fang Yuan nunca planejou construir nenhuma casa Imortal Gu. Mesmo sabendo a maior parte da composição do Graceful Shautik do El Stage, é claro, ele esqueceu uma parte, e também toda a estrutura da Sacred Feather City. Mas ele não tinha mais a essência imortal do Gigante Sun, com sua própria essência imortal, ele não poderia sustentar o uso de uma casa Gu imortal. As casas Imortal Fu usavam muita essência imortal, apenas os imortais Gu de nível 8 poderiam sustentar o consumo sozinhos. Os imortais Gu de nível 6 e 7 tiveram que trabalhar juntos para mostrar seu poder plenamente. Mais importante ainda, os imortais Gu do continente central ainda tinham metade da viagem pela frente. Parece que agora só podemos usar o túnel sem espaço. Wei Ling Yang disse severamente. Bi Shentia ficou surpreso antes de concordar, concordando, essa é a única maneira de cruzar metade da distância e chegar ao nosso destino. Os 2 imortais Gu de nível 8 eram figuras determinadas, quanto maiores os contratempos, maior seu espírito de luta, eles nunca pensaram em recuar. E seus encontros podem não ser esperados, mas o caminho da sabedoria da corte celestial, o imortal Feres e Wei, já havia preparado outros planos para eles com antecedência. O túnel sem espaço era um deles. Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Através desta casa Imortal Fu de 8º nível, as experiências das 3 casas Imortal Fu do continente central puderam ser vistas por Yao Huang. O Palácio Celestial da Supressão da Sorte afeta a sorte do céu e da terra. Tudo o que acontece dentro do imemorial céu negro, a direção para onde vão as tempestades de raios, não pode ser afetado nem mesmo pela vontade do céu. Mas o Palácio Celestial da Supressão da Sorte pode interferir nisso. Esta é uma defesa invencível. Com este palácio, quem pode invadir as planícies do norte? Yao Huang estava extremamente animado, seu tom era acalorado e ele tinha grande admiração pelo venerável gigante Sol Imortal. Yao Huang olhou para Salf Desolation Imortal, dizendo, senhor, finalmente entendi por que você está tão calmo agora. Com o Palácio Celestial da Supressão da Sorte aqui, ninguém pode pensar em invadir as planícies do norte.
Salve Desolation Imortal Rio, o Palácio Celestial da Supressão da Sorte está estacionado aqui há 300.000 anos. O que isso significa? Já afetou profundamente o céu negro imemorial, até mesmo o céu branco imemorial foi influenciado. Este é o poder supremo da sorte do céu e da terra. Yao Huang pensou em Ma Hongyun, dizendo, e a sorte do céu e da terra é tão incrível, então a sorte de todos os seres vivos não pode faltar em comparação. Mas agora, a fortuna que rivaliza com o usuário do céu imortal Gu está nas mãos do velho ancestral Xue Agao. Yao Huang não tinha outras opções contra o velho ancestral Xue Agao, mas Salve Desolation Imortal era diferente. Especialmente quando Yao Huang viu o poder do Palácio Celestial de Supressão da Sorte e os tristes estados dessas três casas Gu imortais do continente central, ele ficou comovido e quis incitar o imortal da desolação do sul para lidar com o velho ancestral Xue Agao. Mas Salve Desolation Imortal balançou a cabeça e sorriu, e Ma Hongyun tem nossa linhagem Huang Jin e é descendente do ancestral Jiante San, não há problema em ele obter fortuna rivalizando com o céu Gu. Não será fácil para o velho ancestral Xue Agao arrebatá-lo. Yao Huang estava preocupado, e aquele velho ancestral Xue Agao já o refina há tanto tempo, com apenas a fortuna rivalizando com o poder do céu imortal Gu. Será que isso pode realmente fazer o refinamento falhar? Salve Desolation Imortal balançou a cabeça, claro que não, embora a fortuna rivalizando com o céu, Imortal Gu tenha um poder quase de nível 9, ele não pode resistir ao antigo ancestral Imortal Gu de nível 8, Xue Agao. Além disso, ele conta com a ajuda de Lady Van Shou, uma das 4 grandes especialistas em caminhos de refinamento nas planícies do norte. Você acha que meu céu da longevidade não fez nada? Não vamos deixar que Fortune Rival in Heaven acabe nas mãos de outros, já fizemos nossos arranjos há muito tempo. Se o velho ancestral Xue Agao não conseguir encontrá-los, ele não terá sucesso neste refinamento. Yao Huang percebeu que o Longevity Heaven havia agido há muito tempo, mas seu método era muito impressionante, todos foram enganados, até mesmo Xue Agao e Van Shou não perceberam. Incrível, realmente incrível. Comparado ao céu da longevidade, até mesmo o velho ancestral Xue Agao foi brincado em nossas mãos. Yao Huang ficou verdadeiramente impressionado em seu coração. Seu olhar para Salve Desolation Imortal mudou novamente, ele sentiu que Salve Desolation Imortal era insondável, ele realmente tinha o comportamento de um veterano. Mas no momento seguinte, a expressão de Salve Desolation Imortal mudou repentinamente. Salve Desolation Imortal ficou confuso e gritou, o que aconteceu? Esses imortais do continente central Gu desapareceram de repente? Capítulo 1247, Grão-Mestre do Caminho da Água. Isso, onde estamos? Zhao Lianyun olhou para fora, expressando choque no rosto. Mas desta vez, mesmo o experiente Yu Yizi não conseguiu responder. Bu Zhenzi, responsável pela segurança de Zhao Lianyun, disse em tom incerto, este fenômeno único, é um túnel sem espaço? As 3 casas Imortal Fu do continente central, Canary Pavilion, Ed Link Camp e Wind Seeping Build estavam se movendo dentro de um enorme túnel. Este túnel era de cor azul, com fios coloridos do arco-íris que se estendiam no caminho. Esses fios coloridos do arco-íris estavam alinhados ao redor das paredes azuis do túnel, eram deslumbrantes e lindos. O que é túnel sem espaço? Yu Yizi perguntou. Bu Zhenzi olhou para Zhao Lianyun com um olhar complexo, você deveria estar familiarizado com isso? Meu! Zhao Lianyun estava confusa, ela não sabia por que Bu Zhenzi diria isso. Bu Zhenzi suspirou, dizendo, porque o túnel sem espaço é um movimento assassino imortal único criado pelo venerável demônio ladrão do céu. Fronteira Sul, Formação Super Gu. Dentro do sonho. Este discípulo cumprimenta o mestre. Henry Fang ajoelhou-se no chão, prestando homenagem à mulher Gu imortal à sua frente. A imortal feminina deu um murmúrio de reconhecimento antes de dizer, eu sou Jin Miaozi, cultivo o caminho da água. Mesmo sendo meu descendente, se você conseguir cultivar meu caminho aquático dependerá de sua compreensão e aptidão. Passe neste teste e você se tornará meu verdadeiro discípulo. Por favor, me diga, mestre. Henry Fang disse respeitosamente. A imortal feminina acenou com a manga e o reino dos sonhos mudou. Henry Fang estava parado em frente a uma piscina de jade. Esta piscina de jade era extremamente verde e calma, como um enorme pedaço de jade. Um rio estrondoso é água. O mar é água. A calma piscina de jade também é água. O caminho da água é profundo e profundo, eu pessoalmente cultivo o caminho das águas calmas. Entre na piscina e no momento em que você puder ficar em cima dela sem usar nenhum verme Gu, eu aceitarei você como meu discípulo. Fang Yuan olhou com os olhos arregalados, ele estava ouvindo isso pela primeira vez, ele disse, e mestre, se eu não usar vermes Gu, serei como um mortal. Como pode um corpo mortal ficar no topo da superfície da água? Esse é o seu problema. A imortal feminina acenou com a manga, desaparecendo na frente de Henry Fang.
Henry Fang franziu a testa, caminhou ao redor da piscina de jade e, depois de várias rodadas, entrou nela. Plop! Com um som suave, ele caiu diretamente na água. Ele subiu rapidamente até a beira da piscina, estava completamente encharcado, era uma visão lamentável. Fang Yuan cerrou os dentes, ele hesitou antes de usar o movimento do assassino imortal para desvendar o sonho. Mas desta vez, o todo-poderoso sonho desvendado não fez nada, não houve mudanças. Henry Fang suspirou internamente, foi realmente inútil, um suspiro, isso é problemático. Não muito tempo atrás, o nível de realização do caminho da sorte de Fang Yuan havia aumentado, ele poderia facilmente levar a sensação de sorte do que a um novo nível. Portanto, a localização de Yingwu Xie e Gang foi exposta, eles estavam na fronteira sul. Fang Yuan percebeu isso e começou a fazer os preparativos, aumentando suas forças e pegando emprestado o imortal Gu do clã Wu. No entanto, ele encontrou um problema quando quis sair. Se Henry Fang partisse, o clã Wu não teria nenhum imortal Fu de nível 7 segurando forte na formação Super Fu. Com o clã Wu iniciando o negócio da oportunidade mortal, a situação era bastante grave, sem nenhum especialista por perto, os outros clãs poderiam facilmente encontrar problemas com eles. Wu Yong concordou prontamente em emprestar imortal Fu do clã Fang Yuan Wu, mas ele não concordou com a questão de partir. O clã Wu tinha muitos imortais Gu e uma força enorme, mas seu território era muito grande, eles precisavam de muita mão de obra. Eles tinham poucos Gu imortais, fazendo com que eles tivessem poucas pessoas. Alguns empregos não podiam ser transferidos facilmente, como o papel de Fang Yuan de defender a formação Super Fu, poucas pessoas no clã Wu poderiam fazê-lo. Mesmo que tivessem força, as suas capacidades políticas também eram uma preocupação. Henry Fang fez o pedido para deixar o cargo que lhe for atribuído, Wu Yong sentiu uma profunda dor de cabeça. Mas Henry Fang insistiu nisso, Wu Yong teve que ceder e mudar os papéis dos outros imortais Fu. Mas este assunto teve enormes implicações para os outros, Wu Yong disse que era necessário muito tempo, Henry Fang teve que esperar. Mas, no processo de espera, Henry Fang encontrou um reino de sonho soberbo. Havia todos os tipos de reinos de sonho que mudavam constantemente. Havia reinos de sonhos realistas e também estranhos. Fang Yuan normalmente escolheria reinos de sonhos realistas para explorar. Os estranhos reinos dos sonhos eram difíceis de decifrar, Henry Fang não queria correr riscos desnecessários. De acordo com registros históricos, Jing Miaozi foi discípulo de Shui Mi. O dono deste reino dos sonhos é o discípulo de Jing Miaozi, seu verdadeiro discípulo. Só pode ser uma pessoa, o grande especialista do caminho da água famoso na história, Sicao Min Lord. Na história do continente central, houve uma besta desolada e memorial que fez com que Fallen Avenue River mudasse de direção, resultando em um tsunami que varreu as terras. A área central do continente central foi inundada e o tsunami a leste foi avassalador. Naquela época, Eaveli Corte Gu imortal Sicao Min Lord se levantou e usou vários movimentos assassinos imortais para retornar Fallen Avenue River à sua direção correta. O nível do mar voltou ao normal, ele tinha métodos incríveis. Meu sonho de desvendar o movimento matador geralmente é eficaz, mas não teve efeito aqui. Não é de admirar, não é de admirar. Esta não foi a primeira vez que Henry Fang usou o sonho desvendado. Mas desta vez, mesmo depois de usá-lo várias vezes, o reino dos sonhos permaneceu impassível. Fang Yuan pensou sobre isso. Provavelmente, este reino de sonho era muito poderoso. O movimento assassino desvendar o sonho usou apenas um imortal Fu de nível 6. Ele não poderia desvendar este sonho. A força do reino dos sonhos não estava intimamente relacionada à pessoa crucial no reino dos sonhos. Por exemplo, Fang Yuan uma vez explorou o reino dos sonhos do Star Constellation Imortal Venerable. Ele usou o sonho desvendado lá e alcançou grande sucesso. Mas agora, o sonho de desvendar de Fang Yuan não poderia desvendar o reino dos sonhos do Sicao Min Lord. Sicao Min Lord estava apenas no 8º posto, ele não poderia se igualar ao Star Constellation Imortal Venerable. Mas a força do reino dos sonhos não estava intimamente relacionada ao seu nível de cultivo ou força durante a vida. Quanto ao relacionamento que existia, Fang Yuan não tinha ideia. Não se esqueça, nos 500 anos de sua vida anterior, Fang Yuan também não era adepto de explorar reinos de sonhos, seu foco principal estava no cultivo do caminho do sangue. Henry Fang não estudou profundamente os reinos dos sonhos, mas sabia de uma coisa, quanto mais forte o reino dos sonhos, maiores serão os benefícios após explorá-lo. Lembrando disso, o interesse de Henry Fang por este reino dos sonhos aumentou novamente. O clã Wu ainda não redistribuiu as funções, quero pegar o imortal Fu emprestado, mas Wu Yong não me deixou ficar com elas até que ele terminasse a nova distribuição de funções. Nesse caso, durante este período de tempo, eu deveria pesquisar neste reino dos sonhos. Nos dias seguintes, Fang Yuan se acalmou e foi explorar novamente o reino dos sonhos. Permitindo que ele fique na superfície da água sem usar nenhum verme Gu. Superficialmente, isso parecia impossível.
Porque sem usar nenhum verme Gu, o mestre Gu não era diferente de um mortal. Claro, isso era diferente de Fortune Rival in Heaven, ou Javali Negro Fu, que gravou marcas Dão no corpo do mestre Gu. Existem vermes Fu do caminho da água, como o Gu que anda na água, eles podem permitir que o mestre Gu esculpa marcas Dão do caminho da água em seus pés e permitir que corram livremente na superfície da água. Mas isso não tem nada a ver com a tarefa do Reino dos Sonhos. Este Reino dos Sonhos não permitia o uso de Gu para andar na água. Mesmo que pudesse ser usado, Henry Fang não o usaria. Porque ele sabia que esse problema não era sobre a tarefa em questão, mas sim sobre ele mesmo. Quanto a soluções como congelar a superfície da água e ficar sobre ela, foram ideias que fugiram à questão, não atingiram a verdadeira essência deste problema. Como Jing Miaozi disse, ela está testando minha aptidão. Este é um reino de sonho realista, se Calmin Lord deve ter passado por ele, não há razão para que eu não possa. Afinal, meu nível de conquista do caminho da água é de quase grande mestre. Fang Yuan continuou tentando, ele havia caído na piscina várias vezes. Se os mortais comuns acabassem neste reino dos sonhos e caíssem na água uma vez, suas almas se dissipariam no local. Para Gu imortais, cair várias vezes enfraqueceria muito suas almas. A base da alma de Henry Fang era profunda, cada vez que ele entrava no reino dos sonhos, ele poderia cair na água 17 a 18 vezes antes que sua alma atingisse o limite. Neste momento, Fang Yuan usaria a coragem Gu para se curar. Gu era um Gu mortal, mas se originou de um domínio isolado do céu e da terra, a montanha Danghan, e foi muito eficaz. Fang Yuan teve uma ajuda tão forte que continuou a trabalhar duro e começou a ter um pressentimento. Esse sentimento não poderia ser expresso em palavras, era místico. Fang Yuan tentou novamente. Quando ele pisou na superfície da água novamente, plop, ele caiu na água novamente sem dúvida. Quando ele desembarcou, viu seu mestre Jing Miaozi parado à beira da piscina, olhando para ele. Jing Miaozi falou furiosamente, que aptidão é essa? Um teste tão simples, mas você ainda não conseguiu passar até agora. Você não está apto para ser meu discípulo. Henry Fang sorriu levemente, não, mestre, fui eu. Como você disse, tenho que ficar na superfície da água sem afundar, já fiz isso. Jing Miaozi sorriu de extrema raiva e apontou para a água no corpo de Fang Yuan, então o que é isso? Fang Yuan balançou a cabeça, e isso não é nada. A piscina de água em meu coração está calma e imóvel, já estou sobre ela. Olhando para baixo, posso ver meu próprio reflexo na superfície da água transparente. A raiva e o sorriso de Jing Miaozi desapareceram gradualmente. Ela olhou profundamente para Fang Yuan, balançando a cabeça enquanto dizia claramente, e nada mal, de hoje em diante, você é meu verdadeiro discípulo oficial. No momento seguinte, todo o reino dos sonhos desapareceu e Fang Yuan voltou à realidade. Este reino dos sonhos só tem uma cena? Henry Fang ficou chocado. Mas logo seu choque se transformou em extrema alegria. Maravilhoso, minha conquista do caminho da água finalmente atingiu o nível de grande mestre. Anteriormente, o nível de alcance do caminho da água de Henry Fang estava no nível de quase grande mestre, ele parecia próximo do grande mestre, mas na verdade ainda estava muito longe de alcançar o grande mestre. Mas agora, essa distância foi ultrapassada quando Fang Yuan se tornou um verdadeiro grande mestre do caminho da água. Sucedendo o caminho da transformação, o caminho da força, o caminho do sangue, o caminho da sabedoria e o caminho das estrelas, Fang Yuan finalmente se tornou um grande mestre de um sexto caminho. Capítulo 1248 O objetivo de Ying Wuxi é Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Aqui não. Aqui também não. Tão estranho. Por que esses imortais do continente central Fu desapareceram sem deixar vestígios? Salf Desolation imortal não estava mais tão composto, seu sorriso calmo desapareceu, o suor cobria sua testa. Ele continuou a manipular o Palácio Celestial da Supressão da Sorte, inspecionando todos os lugares, mas não conseguiu deduzir a localização dos imortais Gu do continente central. Yao Huang também ficou atordoado e perguntou rapidamente, Sr. Salf Desolation, preciso fazer alguma coisa? Neste momento, a voz do zumbi mortal do sol gigante ressoou, este é um túnel sem espaço. Salf Desolation imortal ficou ainda mais chocado agora, os Gu imortais do continente central possuem este movimento assassino. Imortal do venerável demônio ladrão do céu? Mas o zumbi imortal do sol gigante negou, não, eles estão apenas usando o túnel sem espaço deixado pelo venerável demônio ladrão do céu. Túnel sem espaço. Um movimento assassino imortal do caminho espacial. No passado, o venerável demônio ladrão do céu percorria o mundo inteiro em busca de uma maneira de voltar para casa. Inegavelmente, ele foi o venerável que mais viajou neste mundo em comparação com os outros. O venerável demônio ladrão do céu cobriu quase todas as áreas nas 5 regiões e 2 céus.
O venerável demônio ladrão do céu sentiu que uma pessoa era muito pequena e que o mundo do mestre Gu era muito grande, então ele criou um túnel sem espaço. Este movimento assassino imortal poderia encurtar muito sua distância de viagem e acelerar sua velocidade de exploração. O venerável demônio ladrão do céu havia desaparecido há muito tempo sem deixar vestígios, mas partes de seu movimento assassino de túnel sem espaço deixado para trás nas 5 regiões e 2 céus ainda existiam até agora. Eles pareciam ser capazes de durar para sempre. As 10 grandes seitas antigas do continente central nunca pararam de pesquisar o venerável demônio ladrão do céu. Como o venerável demônio ladrão do céu era diferente dos outros veneráveis, ele era um demônio de outro mundo. A partir deste ponto, a corte celestial não o ignoraria. A Spirit Affinity House possuía uma verdadeira herança do Tevin Heaven, eles deixaram Zaolian em herdá-la. Este foi um fruto da pesquisa da corte celestial sobre o venerável demônio ladrão do céu. Quando os Gu imortais do continente central encontraram este túnel sem espaço, eles poderiam usar um método correspondente e encurtar a distância de viagem. Então para onde leva esse túnel sem espaço? Salf Desolation imortal reagiu, percebendo a chave para este problema. O zumbi mortal gigante do sol respondeu, também não consigo descobrir, afinal, este é o trabalho do venerável demônio ladrão do céu. Quando o venerável gigante sol imortal ainda estava vivo, ele sofreu uma perda na herança do venerável demônio ladrão do céu. Giante Sam imortal venerável foi o criador do caminho da sorte, mas contra Tevin Heaven Demon venerável, ele não tinha nenhum método forte para lidar com seus arranjos. Salf Desolation imortal ficou em silêncio. Yao Huang ficou atordoado. O que eles poderiam fazer? O zumbi mortal gigante do sol respondeu, já que eles usaram o túnel sem espaço, só precisamos esperar que eles reapareçam. Yao Huang perguntou, isso significa que os imortais Fu do continente central podem aparecer em qualquer lugar? Se eles aparecerem diretamente nas planícies do norte, o que devemos fazer? Os imortais Gu do continente central estavam em estado de angústia e perderam grande parte de sua força de batalha, mas ainda eram muito poderosos. 3 casas Fu imortais e 3 imortais Gu de nível 8, junto com muitos imortais Gu de nível 6 e 7, bem como o amor Gu de nível 9. Se esta formação aparecesse na base de qualquer tribo da superforça Huang Jin, aqueles a perder seriam definitivamente a tribo Huang Jin. Se esses imortais do continente central Gu aparecessem na minha tribo Yao, pensando nisso, Yao Huang sentiu-se inquieto. Por favor, guie-nos, ancestral. Salf Desolation imortal procurou ajuda. O zumbi mortal gigante do Sol Rio e meus descendentes têm sua própria fortuna. Fortuna e desastre coexistem, eles podem ser trocados. Esta é a calamidade das planícies do norte, mas pode ser transformada na bênção das planícies do norte. Meu corpo principal morreu há muito tempo, esta não é a minha época. Vai e trabalhe duro para o futuro, independentemente do fracasso ou do sucesso. Transformar a calamidade em uma bênção, isso dependerá de suas ações. O zumbi mortal gigante do sol disse isso antes de voltar ao silêncio novamente. Salf Desolation imortal e Yao Huang se entreolharam impotentes. Fronteira Sul, formação Super Gu. Henry Fang estava segurando um material Gu comum. Ele casualmente jogou esse material Gu no fogão. A chama do fogão estava acesa, mas em vez disso emitia frio. O fogo dentro do fogão era muito especial, não era laranja, era branco claro e azul, era uma chama fria. Logo depois, a chama fria se extinguiu de repente, sem deixar rastros. Do fogão, um verme Gu voou. Esse verme Gu parecia uma larva de mosquito, era fino e marrom com um pouco de verde por dentro, era largo e grande. Quando flutuou em direção a Henry Fang, seu corpo se retraiu e se expandiu, foi muito especial. Este era um verme Fu do caminho de força, obviamente um Gu mortal. Mas o nome dele era Pulling Warrior, o que o tornava um pouco especial. Fang Yuan já tinha Pulling Warrior, era um caminho de força de nível 6, imortal Gu. Mas este era um caminho de força mortal Gu. Puxar água Fu poderia emitir um poder misterioso que permitiria ao mestre Gu manipular correntes de água como rios e riachos. O efeito deste mortal Fu puxando água estava naturalmente muito abaixo do nível 6 puxando água imortal Gu. Mas Fang Yuan ficou muito feliz. Por quê? Em primeiro lugar, imortal Fu era único. Se Fang Yuan usasse 2 movimentos assassinos imortais que precisavam puxar água imortal Fu ao mesmo tempo, o que aconteceria? Com Gu mortal puxando água, Henry Fang poderia usar um grande número de Fu mortal para substituir temporariamente o Gu imortal puxando água no movimento assassino. Assim, mesmo que um Gu imortal possa ter a versão imortal Gu de um certo Gu, isso não significa que eles não precisem da versão mortal também. Em segundo lugar, a tentativa de Fang Yuan foi bem sucedida porque a conquista do caminho da água atingiu o nível de grande mestre. Puxar água Fu pode ser um verme Gu do caminho de força, mas também estava relacionado ao caminho da água.
O tempo todo, embora Fang Yuan fosse um grande mestre do caminho da força, ele não conseguiu deduzir a receita para puxar o mortal Gu da água. Agora que o nível de alcance do caminho da água atingiu o grande mestre, ele nem precisou deduzir isso, ele poderia detalhar instintivamente a receita mortal do Gu. Tudo aconteceu naturalmente. Grão-mestre do caminho da água. Fang Yuan começou a sentir os benefícios de muitos aspectos. Não apenas receitas de Gu, também havia movimentos matadores. Henry Fang teve muitos acúmulos de caminhos de água em seus 500 anos de vida. Ele tinha movimentos assassinos de caminhos de água e receitas de Fu de caminhos de água. Agora que recordou esses detalhes, teve uma sensação totalmente nova e uma compreensão mais profunda. Foi uma sensação incrível que não poderia ser descrita com palavras. Anteriormente, ele ficava abaixo da torre, observando os tijolos da torre. Mas agora que ele estava no topo da torre, as vistas eram completamente diferentes. Mesmo que meu nível de realização tenha aumentado drasticamente e não possa ser avaliado facilmente em termos materiais, minha força cresceu imensamente. Especialmente quando eu já tinha 5 níveis de realização de grande mestre, os caminhos desses níveis de realização de grande mestre podem trabalhar juntos e influenciar uns aos outros, formando um benefício ainda maior para mim. Não admira que todos tenham ido atrás dos reinos dos sonhos tão desesperadamente na minha vida anterior. Henry Fang lembrou que, naquela época, seu foco estava no cultivo do caminho do sangue. Claro, ele tinha razões para isso. Em primeiro lugar, as circunstâncias de Henry Fang não eram boas naquela época, ele enfrentava constantemente inimigos fortes e precisava de grande força de batalha. Em segundo lugar, Fang Yuan não sabia nada sobre reinos de sonho, ele não tinha métodos de exploração como desvendar sonhos, explorar reinos de sonho era um risco enorme que ele não precisava correr. Em terceiro lugar, como Fang Yuan recordava suas memórias agora, muito provavelmente a vontade dos céus estava interferindo nas circunstâncias. Quando Fang Yuan estava prestes a explorar ainda mais seu nível de realização de grande mestre no caminho da água e ver quais benefícios ele havia obtido, o clã Wu finalmente enviou um Fu Imortal de nível 7. Este Fu Imortal trouxe as instruções do clã Wu, bem como o Imortal Gu que Henry Fang emprestou do clã Wu. Fang Yuan concluiu rapidamente a troca, deixando a formação Super Fu. Ele voou para Nordeste sem parar. Agora mesmo, a desculpa que ele deu a Wu Yong foi que ele tinha motivos pessoais para retornar sozinho ao Mar do Leste. Cada um tinha seus próprios segredos, se fosse um Wu imortal comum do clã Wu, Wu Yong investigaria mais a fundo. Mas este era Wu Yihai, mesmo que Wu Yong perguntasse, ele provavelmente não obteria uma resposta. Assim, ele sabiamente escolheu não prosseguir. Henry Fang atravessou a muralha regional e chegou ao Mar do Leste, encontrou uma área marítima sem nome e colocou sua abertura imortal, descansando temporariamente. Durante este período, ele permaneceu dentro da abertura soberana e imortal e praticou seus movimentos assassinos, familiarizando-se com seu novo imortal Fu. Quanto mais perto ele chegava do momento crucial, mais estável Fang Yuan ficava. Ele decidiu aproveitar essa chance para matar Ying Wu Xie e eliminar essa ameaça, ele queria se preparar amplamente. Quando Henry Fang viu que era o momento certo, ele guardou sua abertura imortal e se preparou para se mover, executando seu plano que havia sido traçado há muito tempo. Sensação de sorte que Fang Yuan tinha acabado de ativar esse movimento assassino, quando, fora de suas expectativas, descobriu que Ying Wu Xie e o resto haviam deixado a fronteira sul, retornando ao Mar Oriental. Bom, será mais fácil para mim atacar no Mar do Leste. Fang Yuan não hesitou, ele voou para o céu, em direção aos seus alvos. Ying Wu Xie e o resto estavam voando acima do mar. Bai Ningbing estava voando com eles. O relacionamento deles havia mudado, ela era uma aliada igual agora. Alguns dias atrás, Ying Wu Xie eliminou Yang Gu, restringindo a intenção de matar de Bai Ningbing. Ying Wu Xie aproveitou a oportunidade para buscar cooperação com Bai Ningbing. Mas Bai Ningbing não era a mesma de antes, ela expressou que preferia desistir de Yang Gu para matar Ying Wu Xie e sua gangue. Ying Wu Xie falou com linguagem fluente, ao listar os problemas envolvidos, ele conseguiu convencer Bai Ningbing a estabelecer um novo acordo de aliança com ele. Bai Ningbing recuperou Yang Gu, ela sabia que Henry Fang tinha a águia celestial do extremo superior e era uma grande ameaça. Naquela época, não era sensato ficar na Gruta Céu de Bai Xian. Por causa da águia celestial do extremo superior, Fang Yuan poderia facilmente entrar na Gruta Céu. Se Bai Ningbing e o resto permanecessem na Gruta Céu de Bai Xian, eles dariam pistas a Henry Fang para encontrá-lo. Neste momento, Bai Ningbing olhou para o mar azul enquanto franzia a testa, transmitindo secretamente, Ying Wu Xie, você disse que tem uma maneira de lidar com Fang Yuan, mas estamos no Mar do Leste agora, e estamos ainda viajando. Qual é o método? Diga diretamente. Ying Wu Xie riu, para lidar com um Rank 8, precisamos de outra existência de Rank 8. O Mar Oriental não é o nosso destino, estamos indo para as planícies do norte.
Você quer dizer que a força remanescente da seita das sombras nas planícies do norte ainda tem uma existência de nível 8? HMPH, besteira. Bai Ningbing bufou com desdém. Se eles tivessem força de batalha no 8º lugar, por que não a usaram na montanha Yitia? Ing Wuxie sorriu amargamente, o momento não era certo. E o momento é agora. É uma grande oportunidade agora. As planícies do norte e o continente central estão se engajando na batalha pela fortuna, rivalizando o céu, indo para as planícies do norte agora. Estamos indo em direção ao centro da comoção, a terra abençoada da montanha nevada. Tomando Fortune Rival in Heaven, usando a força de batalha de nível 8 para matar Fang Yuan e recuperar o corpo soberano e imortal. Ing Wuxie riu ao dizer isso, virando-se para olhar para trás. Ele está vindo. Capítulo 1249, Reaparecimento do rosto fantasma. Enquanto falava, Ing Wuxie sentiu a sorte no topo de sua cabeça tremendo intensamente. Anteriormente, Fang Yuan elevou muito a sensação de sorte no que, mesmo que Ing Wuxie se escondesse dentro de uma abertura imortal, ele não poderia escapar da detecção. Mas Ing Wuxie não era alguém que esperava passivamente pela morte, ele pensou sobre isso e decidiu aproveitar isso. Anteriormente, ele tentou esconder a si mesmo e sua aura. Agora que isso não era possível, Ing Wuxie decidiu fortalecer a sensação de sorte. Todos tiveram sua sorte conectada, Fang Yuan poderia usar isso para ativar a sensação de sorte de Qi e encontrá-los. Então Ing Wuxie também poderia fazer o inverso. Assim, Ing Wuxie pesquisou recentemente uma nova combinação de vermes Gu para usar a vibração de sua própria sorte para deduzir sua distância de Enrifang. Ing Wuxie chamou este assassino imortal de distância de vibração de sorte. Dessa forma, o rosto familiar de Enrifang não poderia ser usado, não poderia lidar com os métodos de Ing Wuxie. Ing Wuxie era uma alma dividida de Sectral Soul, apesar de ter perdido suas memórias, depois de obter reabastecimento dentro do Rio do Tempo, não lhe faltou o nível de realização. O nível de realização era o mais importante. Precisamente por causa disso, Ing Wuxie poderia pensar em novas combinações de vermes Gu a qualquer momento, para lidar com todos os tipos de situações. É claro que ele precisava ter um nível de realização suficiente e a criação precisava de tempo para experimentação e prática. Entre em formação. Usaremos a tática que discutimos para repelir Enrifang. Sentindo que Enrifang estava se aproximando, Ing Wuxie ordenou isso, os 5 imortais pararam de se mover, montando sua formação. Depois de convencer com sucesso Bai Ningbing a se juntar à aliança, a herança de Bai Ningbing na Gruta Céu de Bai Xian também fez com que o grupo de Ing Wuxie aumentasse muito em força. Esta formação de nível Gu imortal foi o método poderoso usado para prender Ing Wuxie e sua gangue antes, agora, Enrifang seria quem a enfrentaria. Ele está aqui. Bai Ningbing disse de repente. Ela era dona da Gruta Céu de Bai Xian, sua riqueza aumentou drasticamente, ela tinha Immortal Fu muito útil e seus métodos de investigação eram muito superiores aos de antes, ela superou Ing Wuxie, Ei Lulan e os outros, tornando-se a primeira pessoa a notar os rastros de Enrifang. Os outros 4 imortais olharam para onde ela dirigiu. Apenas para ver que as ondas estavam se formando na área marítima do sul. Um dragão-espada movia seu corpo, voando agilmente pelas nuvens. Seu afiado chifre de dragão perfurava o céu, suas escamas brilhavam com luz prateada, suas garras de dragão eram sinistras e afiadas, seus dentes de dragão brilhavam com uma luz fria e misteriosa. Ing Wuxie e o resto estavam prontos para enfrentar este forte inimigo. Bai Ningbing deu um passo à frente. Você se atreve a entrar em nossa formação? Enrifang viu Bai Ningbing, embora ela fosse uma dama dragão agora e ainda mais bonita do que antes, sua aparência geral ainda era semelhante. Enrifang ficou ligeiramente atordoado. Ele não achava que encontraria a Bai Ningbing sob tais circunstâncias. Na verdade, Fang Yuan e Bai Ningbing não se encontravam há muito tempo. Mesmo durante a Batalha da Montanha Yixian, Bai Ningbing não se envolveu muito profundamente, eles não se encontraram. Depois da terra abençoada dos 3 reis, Bai Ningbing o traiu e Fang Yuan se separou dela, até agora, quando eles se encontraram novamente. Mas tudo já havia mudado. Os 2 jovens Gu Masters sobreviventes da montanha King Mao eram agora Gu imortais. Bai Ningbing, que era conhecido como um gênio com um futuro sombrio, possuindo um dos 10 físicos extremos, Northern Dark Ice Soul Physique, tornou-se um homem-dragão de nível 6, Gu imortal, e era dono da Gruta Céu de Bai Xian. Enquanto isso, as experiências de Fang Yuan foram ainda mais abundantes. Ele primeiro se tornou o proprietário da terra abençoada do Agao Imortal, e depois de causar estragos nas planícies do norte e destruir o edifício 88 Tru Yang e a terra abençoada da corte imperial, ele foi para o Mar Oriental, Central Continente Deserto Ocidental. Eventualmente, ele apareceu durante a Batalha da Montanha Yiqin e tirou o fruto dos 100.000 anos de preparação da Seita das Sombras, o feto soberano e imortal Gu.
Usando este mortal Fu, o nível de cultivo de Enrifang aumentou como um foguete, ele cresceu a uma velocidade impensável, já sendo um Gu imortal de nível 7. Usando os reinos dos sonhos, ele até se tornou um grande mestre em 6 caminhos. Os dois eram conhecidos como demônios preto e branco durante seu tempo na fronteira sul como Gu Masters, eles trabalharam juntos, mas desta vez, o reencontro foi como inimigos. Bom, eu vou matar você também. Fang Yuan estava cheio de intenção de matar, ele rugiu enquanto soltava seu sopro de dragão. O sopro do dragão branco era extremamente afiado, como uma luz brilhante, viajou rapidamente e alcançou Bai Ningbing. Bai Ningbing não se esquivou, ela sorriu levemente. No momento seguinte, o sopro do dragão de luz da espada pousou em uma parede invisível de luz, sem causar nenhum dano a ela. A formação Gu capaz de prender Ying Wu Xie e os outros naturalmente não era simples. Formação Gu. Enrifang pensou. Neste ponto, ele não tinha muitas ideias. Caminho de formação. Enrifang tinha pouco conhecimento sobre o caminho de formação, mesmo durante os 500 anos de sua vida anterior, era assim. Para quebrar a formação Gu, ele precisava ter alcançado o caminho de formação ou usar deduções do caminho da sabedoria. Fang Yuan era um grande mestre do caminho da sabedoria, mas faltava-lhe um caminho da sabedoria útil, imortal Fu, que pudesse deduzir a falha nesta formação Fu, não seria fácil. O dragão espada voou no céu, observando sem avançar. Ying Wu Xie e os demais estavam dentro da formação Gu, aguardando o ataque de Fang Yuan. Imediatamente, Enrifang ficou pensando em como lidar com essa situação. A outra parte montou uma formação Fu, isso significa que eles não podem esconder seus rastros, mas já conseguem descobrir minha localização. Na sondagem anterior, pode-se ver que esta formação Gu não é nada simples. Desde que criaram esta formação, eles devem ter confiança em lidar comigo. Um navio quebrado ainda é melhor que uma prancha, depois de tão pouco tempo, Ying Wu Xie já possui tal método. Enrifang não atacou precipitadamente. Ele não conseguiu decifrar essa formação Fu, ele teria que ser um idiota para atacar de forma imprudente. Mas havia a possibilidade de que Bai Ningbing e sua turma estivessem colocando uma frente, essa formação Fu poderia ser fraca por dentro e forte apenas contra um ataque direto. Assim, Enrifang teve que continuar investigando. Enquanto Fang Yuan e o grupo de Ying Wu Xie lutavam, dentro do céu negro. Dentro do túnel sem espaço. 3 casas imortal Gu viajavam lentamente. Myriad Tidal Dragon já havia acordado, ele olhou para a cena dentro do túnel sem espaço enquanto suspirava, o método do venerável demônio ladrão do céu é realmente impensável. Ele já desapareceu há muito tempo, mas esse movimento assassino imortal criado há 300 mil anos ainda pode ser usado de forma eficaz. Se eu não estivesse experimentando isso, não acreditaria. Wei Ling Yang sorriu, tudo bem, já que você está acordado, não vamos ficar mais, vamos embora. Descobriu-se que os imortais do continente central Gu poderiam ter deixado o túnel sem espaço há muito tempo, mas eles permaneceram lá dentro propositalmente para esperar que o Myriad Tidal Dragon acordasse. Myriad Tidal Dragon usou um movimento assassino imortal para escapar e caiu no sono. Depois que ele acordou, os imortais Gu do continente central recuperaram toda a sua força com 3 imortais Gu de nível 8. As 3 casas imortal Fu moveram-se rapidamente. Esta foi a distância final no túnel sem espaço. Os Gu imortais do continente central estavam entusiasmados, focados e aguardando as batalhas futuras. Hong Yun, espere, estou indo. Os olhos de Zhao Lianyun brilharam com determinação enquanto ela se preparava mentalmente. Mas logo na parte final do túnel ocorreu uma mudança. Um rosto fantasma gigante apareceu de repente, obstruindo as 3 casas imortal Fu, bloqueando completamente todo o túnel sem espaço. O que está acontecendo? Este é o venerável demônio da alma espectral. Os 3 imortais Gu de nível 8 ainda ficaram chocados quando o rosto do fantasma abriu a boca, rugindo sem emitir nenhum som. Enquanto rugia, todo o túnel sem espaço começou a desmoronar, incontáveis fragmentos da marca-dão do túnel sem espaço voaram por toda parte, uma terrível rachadura espacial se espalhou como uma teia de aranha. Rachadura. Com um som alto, os imortais do continente central Gu descobriram que o túnel em que estavam se quebrou em incontáveis pedaços, como um espelho quebrado. Defender. Myriad Tidal Dragon gritou. E espere. Bi Shentin e Wei Ling Yang ativaram suas casas imortal Gu até o limite. Porém, mesmo as 3 casas imortal Gu eram fracas e frágeis, como se fossem tábuas enfrentando um tsunami, não havia nada que pudessem fazer. Imediatamente, as 3 casas imortal Gu que estavam juntas foram separadas e espalhadas pelas correntes caóticas do caminho espacial. Um buraco gigante se formou de repente, era como a boca de uma fera enorme, devorando tudo ao seu redor. Myriad Tidal Dragon controlava o Canary Pavilion, ele nem sequer durou várias respirações antes que este buraco devorasse, desaparecendo sem deixar vestígios.
O índice Epping Build e o Ed Link Camp estavam se segurando desesperadamente. O Ed Link Camp era como um pão sendo raspado camada após camada pelos fragmentos da marca do caminho espacial. O índice Epping Build também estava se desintegrando. As poderosas Immortal Goo Houses pareciam tão frágeis aqui. O túnel sem espaço era o movimento assassino imortal do venerável demônio do céu ladrão. Junto com os métodos do venerável demônio da alma espectral, havia o poder de dois veneráveis demônios aqui. Os imortais Goo do continente central não esperavam que o atalho do túnel sem espaço que eles estavam usando fosse uma armadilha fatal. 300 mil anos atrás, quando o venerável demônio ladrão do céu da era da antiguidade medieval viajou pelo céu negro, ele deixou para trás um túnel sem espaço. Em seguida, Giante Sam imortal venerável não conseguiu refinar o amor e deixou para trás muitos métodos. Então, na era do Sectral Soul Demon venerável, ele parecia ter notado o plano do primeiro, ou por algum outro motivo, ele deixou para trás um movimento assassino imortal aqui também. O Duque Long não entendia os segredos desses veneráveis, nem mesmo a Fada Zivei poderia deduzir tal coisa. Neste momento, os imortais Goo do continente central enfrentavam a ameaça de serem exterminados. Eu vou morrer. Vou morrer aqui. Não, não. Preciso salvar Hong Yun. Como posso morrer aqui? Ajude-me, por favor me ajude, amor Goo. Zhao Lianyun gritou em seu coração. Como se sentisse seu amor e determinação inabaláveis, o amor imortal Goo começou a brilhar com uma luz imensamente brilhante em sua abertura fantasma. Esta luz se espalhou com Zhao Lianyun no centro. Bum! O índice Epping Building estava completamente destruído, os Goo imortais gritavam alto, ativando suas defesas. Mas muitas pessoas não duraram nem mesmo alguns instantes de tempo antes de serem cortadas em pedaços pela tempestade caótica do caminho espacial. Apenas Zhao Lianyun estava coberto por uma fina camada de luz, completamente protegido. Não só isso, esta camada de luz estava se expandindo para as 4 pessoas ao seu redor. Um buraco se formou diante dos olhos de Zhao Lianyun. No momento seguinte, Love Goo emitiu uma força forte e entrou no buraco com Zhao Lianyun e os outros 4 imortais Fu. A visão deles mudou. Onde é isso? Zhao Lianyun percebeu que estava em terreno firme. Esta é naturalmente uma terra abençoada da Montanha Nevada. Uma voz disse. Capítulo 1250, dentro e fora da formação. Terra abençoada da Montanha Nevada? Zhao Lianyun gritou de surpresa. Ela levantou a cabeça e viu uma mulher Goo imortal na frente dela. Essa pessoa estava deitada em um leito de nuvens. Ela usava um vestido de seda, tinha uma aparência comum, mas seu cabelo azul era extremamente atraente, era como um rio que fluía de sua cabeça até o leito de nuvens e cobria a superfície. A imortal feminina viu que as emoções de Zhao Lianyun não eram uma fachada e perguntou, achando isso um tanto estranho, parece que vocês 5 não invadiram intencionalmente a terra abençoada da Montanha Nevada? 5. Zhao Lianyun olhou ao redor e só então descobriu que estava em um grande salão e não estava sozinha, havia 4 de seus companheiros Goo imortal de antes. Os 4 também acordaram na mesma hora. Zhao Lianyun havia recentemente se tornado uma Fu imortal, mas ela essencialmente reconheceu esses 4 companheiros Fu imortal. O mais familiar era Bu Zhenzi, ele era um ancião supremo da Spirit Affinity House, um Goo imortal de nível 7 que foi encarregado de proteger Zhao Lianyun. E o Yi Yaze, este jovem e bonito Fu imortal veio da Ancient Soul Sect, embora seu cultivo fosse apenas de nível 6, ele alcançou um caminho de alto refinamento e foi amplamente reconhecido por isso. Shizen Yi era igualmente um jovem, com sobrancelhas grossas e olhos grandes. Ele estava no último andar do edifício Índice Epping com Zhao Lianyun um pouco antes, e embora Zhao Lianyun não tivesse conversado com Shizen Yi, ela tinha visto seu pai que ficou cego por causa do fogo cego, isso deu a ela uma profunda impressão. O último era alguém que Zhao Lianyun não conhecia e foi a primeira vez que ela ouviu. No entanto, Shizen Yi conhecia claramente essa pessoa, ele. Imediatamente correu para o lado dessa pessoa e cumprimentou, Sênior Mu Ling Lan, como aparecemos aqui? Essa pessoa era Mu Ling Lan, um caminho aquático Fu imortal vindo do Spirit Butterfly Valley e com cultivo de nível 7. Eu também estou perplexo. O espaço de repente quebrou e jogou vocês 5 fora. A mulher imortal falou levemente, entrando na terra abençoada da Montanha Nevada sem permissão, ainda estou esperando que vocês esclareçam minhas dúvidas. Terra abençoada da Montanha Nevada, e este lugar é a terra abençoada da Montanha Nevada? Shizen Yi gritou, ele olhou pela janela e viu o mundo branco como a neve lá fora, e ao longe havia mais de 10 picos nevados erguendo-se imponentemente. Ao mesmo tempo, Shizen Yi descobriu que estava em um salão em um dos picos nevados. Os Goo imortais do continente central reagiram rapidamente. Bu Zhenzi correu para o lado de Zhao Lianyun, olhando tensamente para a mulher imortal diante deles. Se não estou errado, você é o 9º senhor do pico da terra abençoada da Montanha Nevada, senhora dos cabelos. Terra abençoada da Montanha Nevada. Hong Yun está aqui.
Os olhos de Zhao Lianyun emitiram uma luz brilhante. A imortal feminina endireitou a parte superior do corpo, revelando uma expressão solene e nervosa. Então você realmente veio atrás de Ma Hongyun. Isso mesmo, entregue Ma Hongyun. Zhao Lianyun gritou. A Her Mistress deu uma olhada profunda em Zhao Lianyun, e Ma Hongyun não está na minha casa. Se você quiser encontrá-lo, provavelmente precisará atacar até o primeiro pico. Mas esse pico tem Lady Van Shou e o velho ancestral Xue Gao permanecendo em guarda. Vocês 5 provavelmente nem serão capazes de causar uma onda. Onde há vontade, há um caminho. Shizhen Yi contou com os punhos cerrados. Mesmo se eu morrer aqui, vou salvar Hongyun. Zhao Lianyun estava decidido. Mu Linglan deu alguns passos à frente, e nós 5 somos apenas os primeiros a chegar aqui. Ainda há imortais Gu de nível 8 atrás de nós. Embora sua terra abençoada da Montanha Nevada tenha vantagem territorial, você só tem um Gu imortal de nível 8 no final. Mu Linglan estava blefando. Na verdade, o resultado dos imortais Gu que permaneceram no túnel sem espaço é mais um mau presságio do que um bom presságio. Pode ser que as únicas pessoas que foram salvas tenham sido seu grupo de 5. Contando com o poder do amor Gu e sob a obsessão de Zhao Lianyun, os 5 imortais Gu chegaram diretamente à terra abençoada da Montanha Nevada. A expressão da senhora do cabelo mudou ligeiramente. Ela era apenas um Gu imortal de nível 6, enquanto o grupo à sua frente tinha vantagem numérica e também havia 2 de nível 7 presentes. A terra abençoada da Montanha Nevada tinha um total de 15 picos nevados. A senhora do cabelo estava no 9º pico. Ela nunca esperou que sua paz fosse quebrada abruptamente. 5 imortais Gu apareceriam na frente dela sem qualquer aviso. Eu serei o atacante principal, o resto de vocês recuem para trás. Mu Linglan transmitiu secretamente sua voz. Ele assumiu a responsabilidade e deu um passo à frente. A Her Mistress viu as coisas dando errado, esticando rapidamente o braço. Espere, somos amigos, não inimigos. O que você quer dizer? Bu Zenzi parou o ansioso Mu Linglan. Cabeleireira, você acha que darei minha vida de bom grado pelo velho ancestral Xue Gao? Para seus próprios interesses particulares, o velho ancestral Xue Gao nos ordenou à força que reuníssemos materiais imortais. Sofremos muito, mas estamos indefesos diante do poder do velho ancestral Xue Gao. Na verdade, eu já queria me render e estava pensando em quando os imortais Fu do caminho justo das planícies do norte atacariam, mas nunca esperei que os que viriam seriam todos vocês do continente central. Eu não quero brigar com você. Você quer encontrar problemas com o velho ancestral Xue Gao, eu lhe convido a fazer isso. E foi assim, Bu Zenzi e Mu Linglan se entreolharam com algumas dúvidas. A Her Mistress continuou, já que você está atacando Sove Mountain, você deve ter reunido informações relevantes. Não vou me esconder de você, já existe discórdia entre os membros da Sove Mountain. O velho ancestral Xue Gao enlouqueceu em seu desejo de refinar a fortuna rivalizando com o céu imortal Fu e ignorou completamente os nossos sentimentos, os senhores do Pico Nevado. Lamentavelmente, estamos sob o seu controle e não podemos nos rebelar, só podemos esperar que forças externas nos ajudem. Os 5 imortais Gu do continente central não falaram, eles não esperavam tal desenvolvimento. Mu Linglan falou, já que você quer se render, apenas esta informação não será suficiente. Junte-se a nós e então poderemos ter certeza de sua sinceridade. A cabeleireira sorriu amargamente, e se eu pudesse atacar, já teria me rebelado. Você não precisa investigar, você acreditaria em mim mesmo se eu me juntasse a você? Não há apenas uma maneira de ajudá-lo, estou disposto a lhe contar sobre os arranjos de defesa da Montanha Nevada. Oh! Falar. Mu Linglan assentiu. A senhora do cabelo olhou para os 5 imortais à sua frente. Antes de falar lentamente, o velho ancestral Xue Gao modificou imprudentemente a terra abençoada da Montanha Nevada para refinar a fortuna rivalizando com o céu imortal Gu. Não muito tempo atrás, ele convidou o Samin Lu para organizar um Super Gu formação aqui. Esta formação Super Fu é extremamente poderosa. Com os senhores do Pico Nevado como núcleos de formação, ele se liga ao Reverse Flow River. Os invasores precisam atacar cada pico. E os senhores dos picos que guardavam cada pico nevado receberiam a amplificação da formação Gu. O cultivo de nível 6 pode exibir força de nível 7. Por outro lado, o ataque de Gu imortal seria bastante suprimido. Com este contraste de fortalecimento e enfraquecimento, cada pico nevado é um obstáculo difícil. Mesmo que os imortais Gu de nível 8 cheguem, a menos que consigam destruir esta formação Fu, eles terão que passar algum tempo aqui. Como sabemos se suas informações são verdadeiras ou falsas? Mu Linglan perguntou. A cabeleireira sorriu amargamente novamente, e todas as minhas palavras são verdadeiras. Se você não acredita, pode me testar. Bom. Mu Linglan sacudiu a manga e uma onda de água apareceu no ar e correu em direção à Her Mistress. A Her Mistress não entrou em pânico, ela desejou um pouco e uma mecha de cabelo de repente saltou, transformando-se em uma represa que bloqueou a onda.
Mu Linglan franziu a testa, ele percebeu o problema com um ataque e não fez outro movimento. Os outros 4 imortais do continente central se entreolharam. Assim como a Her Mistress disse, ela poderia exibir força de batalha de nível 7 aqui, enquanto o próprio Mu Linglan era um Fu imortal de nível 7, mas seu ataque foi muito enfraquecido. Seu poderoso método ofensivo foi facilmente bloqueado pela Her Mistress. Esta formação Gu é muito poderosa. Shizhen-Yi exclamou em estado de choque. Bu Zenzi questionou diretamente, então onde está a falha desta formação Gu? A Her Mistress balançou a cabeça, não estou familiarizada com essa formação Fu, mas ao longo desses dias de tateamento, tenho algumas experiências que posso contar a todos vocês. Em primeiro lugar, a formação Fu Isolo que está dentro do exterior, você não consegue nem se conectar ao tesouro do céu amarelo. Atualmente, apenas o velho ancestral Shueagao pode entrar em contato conosco, senhores do Pico Nevado, enquanto os senhores do Pico Nevado não podem se comunicar entre si. Em segundo lugar, cada senhor do Pico Nevado é um núcleo de formação da formação Gu, aparentemente só podemos defender de nossos salões principais no pico e não podemos deixar nosso pico. Este ponto é meu palpite, mas deve ser bastante preciso. Finalmente, é hora de vocês morrerem. A expressão da senhora do cabelo mudou de repente, seu cabelo azul de repente se levantou para emaranhar os 5 imortais Fu. Mu Linglan ficou vigilante o tempo todo, voando instantaneamente para fora do corredor. Com a ajuda de Bu Zenzi, Ao Lianyun também conseguiu escapar. Dentro do corredor, o denso cabelo azul rapidamente envolveu Shizhen-Yi e Yu Yizi, formando 2 grossos casulos azuis. Bruxa traiçoeira! Ataque! Mu Linglan ficou alarmado e furioso. Antes de falar, Bu Zenzi e Zhao Lianyun já haviam atacado. Estrondo! O 9º pico nevado emitiu ruídos estrondosos. A batalha começou instantaneamente. Mar Oriental. Respirações de dragão que lembravam luzes de espadas brancas dispararam contra a formação Gu, sacudindo toda a formação Fu. Fang Yuan é muito cuidadoso, ele não está entrando na formação Gu. O que fazemos agora? Bai Ningbing perguntou a Ying Wuxie. Ying Wuxie suspirou, transmitindo sua voz, eu planejei usar esta formação Super Fu para enfrentar a Águia Celestial do extremo superior de Fang Yuan e testar sua força exata. Quem poderia esperar que ele atacasse apenas de longe, sem nos dar nenhuma oportunidade? Uma espada escondida era a mais aterrorizante. Henry Fang, naturalmente, poderia contar com a Águia Celestial do extremo superior para se mover pelo espaço e entrar na formação Fu. Mas se ele fizesse isso, estaria revelando o fato de que sua Águia Celestial do extremo superior só tinha poder de nível 6. Como poderia Fang Yuan revelar sua própria fraqueza? Embora tenhamos a proteção da formação Gu e estejamos seguros, Henry Fang tem a iniciativa. Ele está usando o movimento assassino do caminho de transformação, enquanto usamos a formação Super Fu, nossa essência imortal está se esgotando em um ritmo extremamente rápido. Bai Ningbing falou. Shino pediu para lutar, por que não vou para a batalha e o atraio? Bai Ningbing zombou com desdém, Fang Yuan é um velho canalha astuto, como ele pôde ser provocado por você entrar precipitadamente na formação Fu? Shino olhou furiosamente para Bai Ningbing, então o que você acha que deveríamos fazer? Esqueça. Ying Wuxie falou, espere que eu faça alguns arranjos e deixe uma capa para confundi-lo. Em seguida, usaremos silenciosamente a antiga formação de batalha viagem unidirecional para deixar este lugar. Enquanto nos apressarmos, chegaremos às planícies do norte e nos encontraremos com o 8º Gu imortal, esse seria o momento de dar meia volta e lidar com Fang Yuan. A expressão de Bai Ningbing era pesada, você me pediu para organizar essa formação Fu apenas para desistir? Esqueça o Mortal Fu, mas você quer que eu desista do Imortal Fu usado nele também?